Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. O Bazar dos Sonhos Ruins. Um livro escrito por Stephen King. Introdução. Fiz umas coisinhas para você, leitor fiel. Estão todas expostas ao luar. Mas, antes de poder olhar para os pequenos tesouros feitos à mão que tenho aqui à venda, que tal conversarmos um pouco sobre eles? Não vai demorar. Venha, sente-se ao meu lado. Chegue mais perto. Eu não mordo. Bem, nós nos conhecemos há bastante tempo e desconfio de que você saiba que isso não é totalmente verdade. Você ficaria surpreso, ao menos, acho que ficaria, com a quantidade de pessoas que me perguntam por que eu ainda escrevo contos. O motivo é bem simples. Escrevê-los me deixa feliz, porque nasci para entreter. Não sei tocar guitarra muito bem, muito menos sapatear, mas sei fazer isso. Então faço. Sou romancista por natureza, isso eu admito, e tenho um gosto particular por histórias longas que criam uma experiência de imersão tanto para o autor quanto para o leitor, onde a ficção tem a chance de se tornar um mundo quase real. Quando um livro desses é bem sucedido, o autor e o leitor não estão só tendo um caso. Eles se casam. Quando recebo uma carta de um leitor ou uma leitora dizendo que ficou triste quando A Dança da Morte ou Novembro de 63 chegou ao fim, sinto que o livro foi um sucesso. Mas há algo especial nas experiências mais curtas e mais intensas. Podem ser revigorantes, às vezes até chocantes, como uma valsa com um estranho que você nunca mais vai encontrar, ou um beijo no escuro, ou uma bela raridade à venda sob um lençol barato em um bazar. E, sim, quando minhas histórias estão reunidas, sempre me sinto como um vendedor ambulante, um que só vende à meia-noite. Exibo minha mercadoria e convido o leitor, você, a escolher o que quiser. Mas sempre acrescento uma advertência. Cuidado, meu caro, porque alguns desses objetos são perigosos. São aqueles que têm sonhos ruins escondidos dentro, os que não saem da sua mente enquanto o sono não chega, e você se pergunta por que a porta do armário está aberta se você sabe perfeitamente bem que a fechou. 2. Se eu dissesse que sempre gostei da disciplina rigorosa que as obras mais curtas de ficção impõem, estaria mentindo. Os contos exigem uma espécie de habilidade acrobática que precisa de muito treino exaustivo. A leitura fácil é produto de uma escrita dedicada, alguns professores dizem, e é verdade. Lapsos que podem passar despercebidos em um romance ficam gritantes em um conto. Uma disciplina rigorosa é necessária. O escritor precisa dominar seu impulso de seguir por caminhos alternativos fascinante se permanecer na rota principal. Nunca sinto tanto as limitações do meu talento como quando estou escrevendo obras curtas de ficção. Luto contra sentimentos de inadequação, contra o medo que vem do fundo da alma de que não vou conseguir cobrir o vão entre uma ideia excelente e a realização do potencial dessa ideia. No fim das contas, em linguagem simples, o produto final nunca parece tão bom quanto a ideia esplêndida que surgiu no meu subconsciente, junto com o pensamento empolgante. Caramba, tenho que escrever isso agora. Mas, às vezes, o resultado é bom. E, de vez em quando, o resultado é ainda melhor que o conceito original. Adoro quando isso acontece. O verdadeiro desafio é mergulhar na ideia. Imagino que seja por isso que tantos escritores amadores com grandes ideias nunca pegam a caneta ou começam a digitar no teclado. Com frequência, é como tentar ligar um carro em um dia frio. Primeiro, o motor não pega, só geme. Mas, se você insistir e se a bateria não descarregar, o motor pega, funciona perfeitamente e segue macio. Algumas dessas histórias vieram em uma faísca de inspiração. Trovão de Verão foi uma dessas, e tiveram que ser escritas de uma vez só, mesmo que isso significasse interromper o trabalho em um livro. Outras, como Milha 81, esperaram pacientemente sua vez durante décadas. Mas o foco rigoroso necessário para criar um bom conto é sempre o mesmo. Escrever romances é um pouco como jogar beisebol, ou seja, uma partida demora o tempo que precisar, mesmo que chegue a 20 entradas.
Escrever contos é mais como jogar basquete ou futebol americano. Você está competindo contra o relógio tanto quanto contra o outro time. Quando se trata de escrever ficção, romance ou conto, a curva de aprendizagem não acaba nunca. Posso me declarar escritor profissional para a Receita Federal quando mando meu formulário de imposto de renda, mas, em termos criativos, ainda sou amador, ainda estou aprendendo minha arte. Nós todos estamos. Cada dia que passo escrevendo é uma experiência de aprendizado e uma batalha para criar algo novo. Fingir não é permitido. Não se pode aumentar seu talento, isso vem com o pacote, mas é possível impedir que o talento encolha. Pelo menos, eu gosto de pensar que é. Ei, eu ainda amo fazer isso. 3. Então, aqui estão as mercadorias, querido leitor fiel. Esta noite, estou vendendo um pouco de tudo. Um monstro que parece um carro, tons de Christine. Um homem que pode matar ao escrever seu obituário. Um leitor digital que acessa mundos paralelos e favorito de todos os tempos. O fim da raça humana. Gosto de vender meus produtos quando os outros vendedores já foram para casa faz tempo. Quando as ruas estão desertas e a lua gelada flutua acima dos cânions da cidade. É nessa hora que gosto de abrir meu lençol e espalhar minha mercadoria. Já chega de papo. Talvez você queira comprar algum dos meus produtos agora, não? Tudo que você vê foi feito à mão. E apesar de eu amar cada um deles, fico feliz em vendê-los, porque os fiz especialmente para você. Fique à vontade para examinar todos, mas tome cuidado, por favor. Os melhores têm dentes. 6 de agosto de 2014. Quando tinha 19 anos e estudava na Universidade do Maine, eu dirigia de Orono até a cidadezinha de Durham, que costuma ser representada como Arlo nos meus livros. Eu fazia esse trajeto a cada 3 fins de semana, mais ou menos, para ver minha namorada e, coincidentemente, minha mãe. Na época, dirigia uma perua Ford 61, 6 em linha para dar arrancada e 3 na árvore. Se você não entendeu, pergunte ao seu pai. O carro chegou a mim depois de passar pelo meu irmão David. A I-95 era menos usada naquela época e ficava quase deserta por longos trechos após o Labor Day, quando os turistas de verão voltavam para suas rotinas. Não havia celulares, claro. Se o carro enguiçava, você tinha 2 opções: consertar ou esperar que um bom samaritano parasse e lhe desse uma carona até a oficina mais próxima. Durante esses trajetos de 150 milhas, cerca de 240 quilômetros, eu desenvolvi um horror especial pela milha 85, que ficava no meio do nada entre a cidade de Gardner e Lewiston. Fiquei convencido de que, se o motor da minha perua velha fosse para o inferno, seria lá. Eu conseguia visualizá-la encolhida no acostamento, solitária e abandonada. Alguém pararia para ver se o motorista estava bem? Para ver se não estava. Quem sabe, estirado no banco sofrendo um ataque cardíaco? Claro que pararia. Há bons samaritanos em toda parte, principalmente no interior. As pessoas que moram no meio do nada cuidam umas das outras. Mas, pensei, e se minha perua fosse uma impostora? Uma armadilha monstruosa para os desavisados? Achei que daria uma boa história. E deu mesmo. Chamei-a de milha 85. Nunca foi reescrita, muito menos publicada, porque a perdi. Na época, eu usava LSD com regularidade e perdi um monte de coisas. Inclusive, por curtos períodos, a cabeça. Vamos acelerar quase 40 anos no futuro. Apesar do longo trecho da I-95 no Maine ser mais percorrido no século XXI, o trânsito ainda diminui bastante após o Labor Day, e os cortes no orçamento forçaram o Estado a fechar muitas das áreas de descanso. O posto de gasolina com Burger King, onde ingeri muitos Whoppers, perto da saída de Lewiston, foi uma dessas áreas. Ficou abandonada, cada vez mais triste e esquecida atrás das placas de não entre que marcavam as rampas de entrada e saída. Invernos rigorosos destruíram o estacionamento e ervas daninhas surgiram nas rachaduras. Certo dia, quando estava passando por lá, me lembrei da velha história perdida e decidi reescrevê-la. Como a área de descanso abandonada era mais ao sul do que a temida milha 85, tive que mudar o título. Todo o resto é basicamente a mesma coisa, eu acho. Aquele oásis rodoviário pode não existir mais, assim como a velha perua Ford, minha antiga namorada e muitos dos meus maus hábitos, mas a história continua existindo. É uma das minhas favoritas. Milha 81. Capítulo 1. Pat Simons, UF 2007. Você não pode ir com a gente, disse o irmão mais velho. George falou baixo. Apesar de o resto dos amigos, um grupo do bairro formado de garotos de 12 e 13 anos que se intitulavam Invasores Fodões, está esperando no final do quarteirão. Não com muita paciência. É muito perigoso. Não estou com medo. Pat falou com coragem, apesar de estar com medo, um pouquinho. George e os amigos iam para o campo de areia atrás do boliche. Lá, eles iam brincar de um desafio que Normita e Alt tinham inventado. Normi era o líder dos Invasores Fodões, e a brincadeira se chamava Paraquedistas do Inferno. Havia uma ladeira esburacada que levava até a beirada da cascalheira, e a brincadeira consistia em descer de bicicleta a toda velocidade, gritando os invasores arrebentam, o mais alto possível, e se levantar do selim na hora do salto. A queda era de uns 3 metros, e a área onde eles caíam era macia, só que mais cedo ou mais tarde alguém acabaria caindo no cascalho e não na areia, e quebraria o braço ou tornozelo. Até Pat sabia disso, apesar de também entender porque aquilo aumentava a graça.
Quando isso acontecesse, seus pais descobririam, e esse seria o fim dos paraquedistas do inferno. Mas agora, a brincadeira, feita sem capacetes, claro, continuava. George sabia que não podia deixar o irmão participar da brincadeira. Ele devia estar cuidando de Pat enquanto os pais trabalhavam. Se Pat quebrasse a UF na cascalheira, George ficaria de castigo por uma semana. Se seu irmãozinho quebrasse o braço, seria por um mês. E, caramba, se fosse o pescoço, George achava que ficaria preso no quarto até a hora de ir para a faculdade. Além do mais, ele amava o pentelinho. Fique aqui, disse George. Nós voltamos daqui a 2 horas. Ficar aqui com quem? Perguntou Pat. Eles estavam de férias, e todos os seus amigos, os que a mãe diria que eram da idade apropriada, pareciam estar em outro lugar. 2 tinham ido para Disney World, em Orlando, e quando Pat pensava nisso, seu coração se enchia de inveja e ciúme, uma mistura horrível, mas estranhamente saborosa. Só fique aqui, disse George. Vá ao mercado. Sei lá. Ele remexeu no bolso e tirou 2 notas de $1 amassadas. Compre algo para você. Pat olhou para o dinheiro. Nossa, vou comprar um Corvette. Talvez 2. Anda logo, Simons, senão a gente vai sem você. Gritou Normie. Estou indo. Gritou George. E falou baixo para Pat. Pegue o dinheiro e não seja babaca. Pat pegou o dinheiro. Eu até trouxe minha lupa, disse ele. Eu ia mostrar para eles. Todos já viram esse truque bobo umas 1000 vezes, disse George, mas viu os cantos da boca de Pat murcharem e tentou aliviar o fora. Além do mais, olhe para o céu. Pateta. Não dá para criar fogo com lupa em um dia nublado. Fique aqui. Nós vamos jogar batalha naval no computador quando eu voltar. Beleza, seu merdinha. Gritou Normie. Até janeiro, seu punheteiro. Eu tenho que ir, disse George. Me faça o favor de não se meter em confusão. Fique no bairro. Você vai acabar quebrando a coluna e ficando paralisado pra porra da vida toda, respondeu Pat, mas cuspiu rapidinho por entre os dedos para anular a maldição. Boa sorte, gritou ele para o irmão. Dê o maior salto. George acenou, mas não olhou para trás. Ficou de pé nos pedais da bicicleta, uma Kevin velha que Pat admirava, mas a qual não conseguia andar. Ele tentou uma vez e mal conseguiu sair da garagem de casa. Pat o viu acelerar pelo quarteirão de casas de subúrbio em Albany para alcançar os amigos. Pat ficou sozinho. Asterisco, 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 ele tirou a lupa da bolsa e posicionou em cima do antebraço, mas não houve ponto de luz nem calor. Olhou com raiva para as nuvens baixas e guardou a lupa. Era das boas, uma short. Ele ganhou no Natal, para ajudar com o projeto de ciências de colônia de formigas. Vai acabar na garagem, pegando poeira, profetizara seu pai. Mas, apesar do projeto da colônia de formigas ter terminado em fevereiro, Pat e sua parceira, Tammy Vitton, tiraram a. Pat ainda não havia se cansado da lupa. Ele adorava queimar buracos em pedaços de papel no quintal. Mas não hoje. Hoje, a tarde se esticava infinitamente como o deserto. Ele podia ir para casa assistir a TV, mas o pai tinha bloqueado todos os canais interessantes quando descobriu que George estava gravando Boardwalk Empire, um programa cheio de gangsters das antigas peitinhos de fora. Havia um bloqueio similar no computador de Pat e ele ainda não tinha descoberto a senha, apesar de saber que acabaria descobrindo. Era só uma questão de tempo. E agora? E agora o quê? Disse ele em voz baixa e começou a pedalar devagar até o fim da rua Murphy. E agora? O que? Porra! Ele era pequeno demais para brincar de paraquedistas do inferno porque podia se machucar. Que saco! Pat queria fazer alguma coisa para provar a George, a Normie e a todos os invasores que até garotinho eram capazes de encarar o peri. A ideia lhe ocorreu de repente, vinda do nada. Ele podia explorar a área de descanso abandonada. Pat achava que os meninos mais velhos não sabiam sobre ela, porque foi um garoto da idade dele, Craig Gagnon, que lhe contou. Craig disse que tinha ido até lá com alguns outros meninos de 10 anos, no último outono. Claro que ele podia ter inventado tudo, mas Pat achava difícil. Craig deu detalhes demais, e não era o tipo de garoto bom em inventar coisas. Era meio burrinho, na verdade. Com um destino em mente, Pat saiu pedalando mais rápido. No final da rua Murphy, virou para a esquerda, na Hyacinthe. Não havia ninguém na calçada, nem carros na rua. Ele ouviu o barulho de um aspirador de pó vindo da casa dos Rossignols, mas o resto da vizinhança podia estar dormindo ou morto. Pat achava que estavam trabalhando, igual a seus pais. Ele entrou na Travessa Rosewood, passando pela placa amarela que dizia beco sem saída. Só havia umas 10 casas ali. No final da rua, tinha uma cerca de arame. Atrás dela ficava um emaranhado de arbustos e árvores de troncos finos de uma área de reflorestamento. Quando Pat se aproximou da cerca e da placa desnecessária que dizia dê a preferência, ele parou de pedalar e seguiu só no embalo da bicicleta. Ele entendia, vagamente, que, apesar de ver George e seus amigos dos invasores como garotos mais velhos, e com certeza era assim que os invasores se viam, eles não eram realmente garotos mais velhos. Os verdadeiros garotos mais velhos eram adolescentes descolados que tinham habilitação e namorada. Os verdadeiros garotos mais velhos estavam no ensino médio. Gostavam de beber, de fumar maconha, de ouvir heavy metal ou hip hop e de chupar a saliva das namoradas. Portanto, gostavam da área de descanso abandonada. Pat desceu da UF e olhou ao redor para ver se estava sendo observado. Não viu ninguém. Nem os irritantes James Crosskill, que gostavam de pular corda, em sincronia, por todo o bairro quando não havia aula. Estavam por perto. Um milagre,
na opinião de Pat. Não muito longe dali, dava para ouvir o barulho constante dos carros na I-95, seguindo para o sul, para Portland, ou para o norte, para Augusta. Mesmo que Craig tenha falado a verdade, já devem ter consertado a cerca a essa altura, pensou Pat. Sou azarado assim. Mas, quando se inclinou para perto, Pat viu que apesar de a cerca parecer inteira, não estava. Alguém, provavelmente um garoto mais velho beirando a categoria chata de jovem adulto, tinha cortado os aros da cerca em uma linha reta de cima a baixo. Pat deu outra olhada ao redor, enfiou as mãos no diamante de metal e empurrou. Esperava resistência, mas não houve nenhuma. O pedaço cortado da cerca se abriu como um portão de fazenda. Os garotos mais velhos de verdade o usavam mesmo. Pensando bem, fazia sentido. Eles podiam ter habilitação, mas a entrada e a saída da área de descanso da milha 81 estavam agora bloqueadas pelos cones laranja enormes que as equipes rodoviárias usavam. Havia grama crescendo pelo concreto rachado do estacionamento deserto. Pat tinha visto isso milhares de vezes, porque o ônibus da escola pegava a I-95 para percorrer as 3 saídas de Laurel Wood, onde ia buscá-lo, e seguir até a rua Sabatus, onde ficava a escola de ensino fundamental Albany N. Graus 3, também conhecida como Alcatraz. Ele lembrava quando a área de descanso ainda estava aberta. Havia um posto de gasolina, um Burger King, um TCBY e uns barros. Mas depois, fechou. O pai de Pat disse que havia áreas de descanso demais ao longo da rodovia e que o estado não tinha dinheiro para manter todas abertas. Pat passou a bicicleta pela abertura na cerca, depois empurrou cuidadosamente o portão improvisado de volta até os formatos de diamante estarem alinhados e a cerca parecer inteira novamente. Andou na direção dos arbustos e tomou cuidado de não passar os pneus da UF por vidro quebrado, tinha muito do outro lado da cerca. Ele começou a procurar o que sabia que devia estar ali. O corte na cerca era uma indicação. E lá estava, marcada por guimbas de cigarro pesadas e algumas garrafas de cerveja e refrigerante vazias, uma trilha que levava para dentro do bosque. Ainda empurrando a bicicleta, Pat a seguiu. A vegetação alta o engoliu. Às suas costas, a travessa Rosevu continuava sonhando em mais um dia nublado de primavera. Era como se Pat Simons nunca tivesse passado por ali. A trilha entre a cerca e a área de descanso da milha 80 tinha, na estimativa de Pat, uns 800 metros, e havia marcas dos garotos mais velhos por todo o caminho. 6 garrafas marrons pequenas, 2 com colheres de cocaína cobertas de meleca ainda presas, embalagens vazias de salgadinhos, uma calcinha de renda pendurada em um arbusto. Parecia que estava ali havia um bom tempo, tipo uns 50 anos. E, bingo, uma garrafa de vodka Popov pela metade com a tampa ainda enroscada. Depois de certo debate mental, Pat colocou a garrafa na bolsa, junto com a lupa, a edição mais recente de Lock Key e alguns Oreos com recheio extra. Ele empurrou a bicicleta por um riacho lento e, bingo duplo, saiu nos fundos da área de descanso. Havia outra cerca de arame, também cortada, e Pat entrou direto. O caminho continuava através da grama alta até os fundos do estacionamento, onde, ele supunha, os caminhões de entrega estacionavam. Perto do prédio, ele notou retângulos escuros no chão, onde ficavam os lixões. Pat baixou o descanso da UF e alargou em cima de um deles. Seu coração disparou quando ele pensou no que vinha em seguida. Arrombamento e invasão de propriedade particular, bebê. Você pode ir preso. Mas era arrombamento e invasão se ele encontrasse uma porta aberta ou uma tábua solta em uma das janelas. Ele achava que ainda era invasão, mas só a invasão era considerada crime. Pat sabia que era, mas achou que, se não houvesse arrombamento, não seria preso. Afinal, ele não tinha ido até lá para correr um risco. Para fazer uma coisa da qual se gabar depois para Normie e George e para os outros invasores fodões? Era verdade que estava com medo, mas pelo menos não estava mais entediado. Ele tentou a porta com a placa apagada de somente funcionários e viu que ela não só estava trancada, como estava seriamente trancada. Não cedia nem 1 centímetro. Havia 2 janelas ao lado, mas ele percebeu, só de olhar, que estavam bem fechadas com tábuas. Em seguida, se lembrou da abertura na cerca de arame que parecia inteira e experimentou mexer nas tábuas. Não adiantou. De certa forma, foi um alívio. Talvez não precisasse se encrencar. Só que os garotos mais velhos de verdade entravam ali. Ele tinha certeza. Como faziam? Pela frente, com visão plena da rodovia. Talvez se eles fossem à noite, mas Pat não tinha intenção de verificar isso em plena luz do dia. Não com qualquer motorista com o celular podendo ligar para a polícia para dizer: achei que vocês iam gostar de saber que tem um garotinho brincando na área de descanso da milha 81. Lá onde era o Burger King, sabe? Prefiro quebrar o braço brincando de paraquedistas do inferno a ter que ligar para os meus pais da delegacia de Grey State. Na verdade, preferia quebrar os 2 braços e ficar com o pinto preso no zíper da calça jeans. Bom, talvez isso não. Ele andou na direção da área de carga e descarga e lá, mais uma vez, bingo. Havia um monte de guimbas de cigarro pisadas próximas à plataforma de concreto e mais algumas garrafinhas marrons ao redor do rei. Um potinho verde escuro de xarope Nova York Kill. A superfície da plataforma, da qual caminhões se aproximavam de ré para descarregar, ficava na altura dos olhos de Pat, mas o cimento estava se desfazendo e havia vários apoios para os pés de um garoto ágil de All-Stars de cano alto. Pat ergueu os braços acima da cabeça, encontrou apoios para os dedos na superfície rachada da plataforma, e o resto, como dizem, é história. Lá em cima, em tinta vermelha desbotada, alguém tinha pintado Edward Little Arrebenta,
Os Red Edis é que mandam. Não é verdade, pensou Pat. Os invasores fodões é que mandam. Em seguida, ele olhou ao redor, sorriu e disse: na verdade, eu que mando. E ali, de pé na parte de trás da área de descanso, ele sentiu que mandava. Ao menos, por enquanto. Pat desceu, só para ter certeza de que não teria dificuldade depois, e se lembrou das coisas na bolsa. Suprimentos para o caso de decidir passar a tarde ali explorando e tal. Ele pensou no que levar, mas decidiu soltar a bolsa da bicicleta e levar tudo. Até a lupa poderia ser útil. Uma fantasia vaga começou a se formar na mente dele. Detetive Mirim descobre vítima de assassinato em área de descanso deserta e soluciona o crime antes de a polícia nem sequer saber que um crime tinha sido cometido. Ele conseguia se ver explicando para os boquiabertos policiais que, na verdade, tinha sido bem fácil. Elementar, meus queridos merdinhas. Baboseira, claro, mas seria divertido fingir. Ele colocou a bolsa na plataforma de carga e descarga, tomando cuidado por causa da garrafa de vodka pela metade, e subiu de novo. A porta de metal corrugado que levava para dentro tinha pelo menos 3,5 metros de altura e estava presa na parte de baixo não por um, mas por 2 cadeados gigantes, só que também havia uma porta de tamanho normal embutida nela. Pat experimentou a maçaneta. Não girou, nem a porta menor se abriu quando ele empurrou e puxou, mas cedeu um pouco. Bastante, na verdade. Ele olhou para baixo e viu que um calço de madeira tinha sido enfiado por baixo da porta, uma precaução ridícula. Por outro lado, o que mais se poderia esperar de adolescente chapado de cocaína e xarope para tosse? Pat tirou o calço e, desta vez, quando puxou a porta embutida, ela se abriu com um gemido. Asterisco, 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 as janelas grandes à frente do que havia sido o Burger King estavam cobertas de arame, em vez de tábuas, então Pat não teve dificuldade de ver o que tinha ali dentro. Todas as mesas e todos os bancos tinham sido retirados da área do restaurante, e a parte da cozinha era só um buraco escuro com alguns fios saindo das paredes e alguns dos azulejos do teto pendurados, mas o local não estava exatamente vazio. No centro, cercadas de cadeiras dobráveis, 2 mesas velhas de cateado tinham sido colocadas juntas. Na superfície ampla havia mais de 10 cinzeiros de metal imundos, várias pilhas de cartas de baralho suja e uma caixinha cheia de fichas de pôquer. As paredes estavam decoradas com 20 ou 30 posteres de revista. Pat os inspecionou com grande interesse. Ele já vira xoxotas, tinha visto várias na HBO e no cinema Sancante de os pais darem conta e bloquearem os canais premium da TV a cabo, mas aquelas eram xoxotas raspadas. Pat não sabia direito o que tinham de tão impressionante, pareciam meio nojentas, mas ele achava que mudaria de ideia quando ficasse mais velho. Além do mais, os peitinhos compensavam. Peitinho de fora eram demais. No canto, 3 colchões imundos foram colocados juntos, como as mesas, mas Pat tinha idade suficiente para saber que o que se passava ali não era um jogo de pôquer. Me mostra sua xoxota. Ordenou ele para uma das garotas da Austlé na parede, e riu. Em seguida, me mostra sua xoxota raspada. Ele riu ainda mais. Pat queria que Craig Gagnon estivesse ali, apesar de Craig ser um retardado. Eles poderiam rir juntos das xoxotas raspadas. Começou a andar de um lado para outro, ainda dando gargalhadas animadas. Estava úmido na área de descanso, mas não chegava a estar frio. O cheiro era a pior parte, uma combinação de fumaça de cigarro, maconha, bebida velha e infiltração nas paredes. Pat achou que também estava sentindo o cheiro de carne podre. Provavelmente de sanduíches comprados no Rossellis ou no Subway. Na parede ao lado da bancada onde as pessoas pediam Whoppers e Valers, Pat encontrou outro pôster. Esse era do Justin Bieber quando tinha uns 16 anos. Os dentes tinham sido pintados de preto, e alguém colou um adesivo de suástica nazista em uma das bochechas. Chifre de diabo vermelho se projetavam do topete de Bieber. Havia dardos espetados na cara dele. Na parede acima do pôster, escrito com caneta permanente, estava boca 15 pontos, nariz 25 pontos, olhos 30 pontos KDA. Pat pegou os dardos e recuou pelo aposento, vazio até chegar a uma marca preta no chão. Lá estava escrito linha Bieber. Pat ficou atrás dela e lançou os 6 dardos 10 ou 12 vezes. Na última tentativa, fez 125 pontos. Ele achou bom. Imaginou George Normita e Alt aplaudindo. Ele foi até uma das janelas cobertas de arame e olhou para as ilhas vazias de concreto onde ficavam as bombas de gasolina e para o tráfego mais ao longe. Tráfego leve. Pat achava que no verão ficaria pesado de novo, com turistas veranistas, a não ser que seu pai estivesse certo e o preço da gasolina subisse para $7 o galão, e todo mundo resolvesse ficar em casa. E agora? Ele tinha jogado dardos, tinha visto xoxotas raspadas o suficiente por, bem, talvez não por toda a vida, mas por alguns meses, e não havia assassinatos para solucionar. Então o que faria agora? A vodka, decidiu ele. Experimentaria alguns goles só para provar que era capaz para que as próximas vezes que contasse vantagem tivessem um toque vital de verdade. Depois, ele pensou em pegar suas coisas, voltar para a rua Murphy. Ele se esforçaria para fazer sua aventura parecer interessante, até emocionante, mas na verdade aquele lugar não era nada demais. Era só um lugar aonde os garotos mais velhos de verdade podiam ir para jogar pôquer, dar os amassos e não se molhar quando chovesse. Mas a bebida, isso era importante. Ele levou a bolsa até os colchões e se sentou, tomando cuidado para evitar as manchas, que eram muitas. Pegou a garrafa de vodka e a estudou com certa fascinação sombria. Com 10, quase 11 anos, ele não via muita graça em experimentar os prazeres adultos.
No ano anterior, roubaram o cigarro do avô e o fumaram atrás da 7-Eleven. Até a metade, pelo menos. Depois, tinha se inclinado e vomitado o almoço entre os tênis. Ele obteve uma informação interessante, mas não muito valiosa, naquele dia. Feijão e salsicha não tinham uma aparência muito boa quando entravam pela boca, mas pelo menos o gosto era bom. Quando saíam, eram horríveis visualmente, e o gosto, ainda pior. O asco instantâneo e enfático ao cigarro American Spirit indicava que a bebida não seria melhor, talvez até pior. Mas, se ele não bebesse ao menos um gole, qualquer vantagem que contasse seria mentira. E George era um detector de mentira, pelo menos o que dizia respeito ao irmão mais novo. Vou acabar vomitando de novo, pensou ele, e disse, a boa notícia é que não vou ser o primeiro a fazer isso neste buraco. Isso fez rir de novo. Ele ainda estava sorrindo quando desenroscou a tampa e levou o gargalo da garrafa até o nariz. Tinha um pouco de cheiro, mas não muito. Talvez fosse água e não vodka, e o cheiro fosse só um resquício. Ele levou a garrafa à boca, torcendo para ser de verdade e ao mesmo tempo torcendo para não ser. Não esperava muito, e não queria ficar bêbado e quebrar o pescoço tentando descer da plataforma de carga e descarga, mas estava curioso. Seus pais amavam aquilo. O último, a mulher do padre, disse-lhe sem motivo nenhum e tomou um gole pequeno. Não era água, aquilo era certo. Tinha gosto de óleo quente e leve. Ele engoliu no susto. A vodka desceu queimando pela garganta e explodiu no estômago. Deus do céu! Gritou Pat. Lágrimas surgiram nos seus olhos. Ele segurou a garrafa com o braço esticado, como se tivesse mordido. Mas o calor no estômago já estava diminuindo, e ele se sentia bem. Nem bêbado, nem com vontade de vomitar. Pat tentou dar outro gole agora que sabia o que esperar. Calor na boca, calor na garganta, e então, bum no estômago. Até que era legal. Agora, ele sentia um formigamento nos braços e nas mãos. Talvez na nuca também. Não a sensação de agulhas espetando de quando o membro ficava dormente. Era mais como se alguma coisa estivesse despertando. Pat levou a garrafa aos lábios pela terceira vez, mas abaixou. Havia mais coisas com que se preocupar do que a plataforma de carga e descarga e cair de bicicleta no caminho para casa. Ele se perguntou brevemente se era possível ser preso por andar de bicicleta bêbado e achou que sim. Tomar alguns goles de vodka para poder contar vantagem era uma coisa, mas se ele bebesse o suficiente para ficar bêbado, a mãe e o pai descobririam quando chegassem em casa. Bastaria uma olhada. Tentar agir como sóbrio não adiantaria. Eles bebiam, os amigos bebiam, e às vezes bebiam demais. Eles reconheceriam os sinais. Além do mais, havia a temida ressaca a se levar em consideração. Pat e George tinham visto a mãe e o pai se arrastando pela casa com olhos vermelhos e rostos pálidos em várias manhãs de sábado ou domingo. Eles tomavam comprimidos de vitaminas, mandavam baixar o volume da TV e música era totalmente verboten. A ressaca não parecia nada divertida. Ainda assim, talvez mais um golinho não fizesse mal. Pat deu um gole um pouco maior e gritou. Zoom, hora de decolar. Isso fez rir. Ele se sentia um pouco tonto, mas a sensação até que era agradável. Ele não via graça em fumar. Em beber, via. Ele se levantou, cambaleou um pouco, recuperou o equilíbrio e riu mais. Podem pular naquele campo de areia o quanto quiserem. Nenéns, disse ele para o restaurante vazio. Eu estou bêbado pra caralho, e bêbado pra caralho é muito melhor. Aquilo foi muito engraçado, e Pat riu alto. Eu estou mesmo bêbado. Com 3 goles, ele achava que não, mas estava alto. Já bastava. Pat já havia tomado o suficiente. Beba com responsabilidade, disse para o restaurante vazio e riu. Ele ficaria ali um tempo até os efeitos passarem. 1 hora devia bastar, talvez 2. Até às 3 da tarde, mais ou menos. Ele não tinha relógio de pulso, mas saberia que eram 3 da tarde pelos sinos da igreja St. Joseph, que ficava a pouco mais de 1 quilômetro. Aí, iria embora, depois de esconder a vodka, para testes futuros, e de colocar o calço na porta. Sua primeira parada quando voltasse para o bairro seria a 7-Eleven, onde compraria aquele chiclete forte Tiabé para tirar o hálito de bebida. Ele tinha ouvido falar que a vodka era a bebida certa a se roubar do armário de bebidas dos pais porque não tinha cheiro, mas Pat agora era uma criança mais sábia do que 1 hora antes. Além do mais, disse ele para o restaurante vazio em tom de sermão, aposto que meus olhos estão vermelhos, como os do papai ficam quando ele toma mantinis demais. Ele hesitou. O nome estava errado, mas foda-se. Pat pegou os dardos, voltou para a linha Bieber e os lançou. Errou Justin com todos, menos um, e esse foi o momento mais engraçado de todos para ele. Perguntou se Bieber faria sucesso com uma música chamada Minha Gata Raspa Xoxota, e achou isso tão engraçado que riu a ponto de ter que apoiar as mãos nos joelhos. Quando o ataque de riso passou, ele limpou o catarro pendurado no nariz, jogou no chão. Sua pontuação de bom restaurante já era, pensou ele. Foi mal, Burger King, e voltou para a linha Bieber. Saiu-se ainda pior na segunda tentativa. Não estava com visão dupla nem nada, só não conseguia acertar Justin. Para falar a verdade, estava um pouco enjoado. Sim, não muito, mas ficou feliz de não ter dado um 4º gole. Eu teria jogado Popov fora, disse ele. Riu e deu um arroto alto que queimou ao subir. Eca! Ele deixou os dardos no lugar e voltou para os colchões. Pensou em usar a lupa para ver se tinha alguma coisa muito pequena rastejando neles, mas concluiu que preferia não saber. Pensou em comer alguns Oreos, mas teve medo do que aquela mistura faria ao seu estômago. Estava meio sensível, na verdade.
Ele se deitou e apoiou a cabeça nas mãos. Tinha ouvido falar que, quando alguém ficava muito bêbado, tudo começava a girar. Não tinha nada assim acontecendo, então achou que só estava um pouco alto, mas não faria mal tirar um cochilo. Só uns minutinhos. Sim, só uns minutinhos. Mais do que isso seria ruim. Se não estivesse em casa quando os pais chegassem e se eles não conseguissem encontrá-lo, Pat estaria encrencado. George também, provavelmente, por tê-lo deixado sozinho. A pergunta era, conseguiria acordar quando o sino da St. Joseph tocasse? Pat percebeu naqueles últimos segundos de consciência que teria que torcer para que sim, porque estava adormecendo. Ele fechou os olhos e dormiu no restaurante deserto. Do lado de fora, na pista sul da I-95, uma perua vintage de marca indeterminada surgiu. Seguia bem abaixo da velocidade mínima da via expressa. Um caminhão veloz apareceu atrás dela e mudou para a pista de ultrapassagem, apertando a buzina. A perua, se movendo quase que apenas pela inércia, entrou na rampa de entrada da área de descanso, ignorando a placa grande que dizia fechada. Sem serviço. Próximo posto e lanchonete em 43 quilômetros. Acertou em cheio 4 dos cones laranja que bloqueavam a pista, fazendo sair enrolando, e parou a 70 metros da construção abandonada. A porta do lado do motorista se abriu, mas ninguém saiu de lá. Também não soou nenhum daqueles apitos alertando que a porta estava aberta. Só ficou ali, ligeiramente entreaberta. Se Pat Simons estivesse olhando pela janela em vez de dormindo, ele não teria conseguido ver o motorista. A perua estava suja de lama e o para-brisa estava todo respingado. O que era estranho, porque não chovera na Nova Inglaterra havia mais de uma semana e a rodovia estava totalmente seca. O carro ficou a certa distância da rampa, sob um céu nublado de abril. Os cones que ele tinha derrubado finalmente pararam de rolar. A porta do motorista permaneceu aberta. Capítulo 2. Doug Clayton, Prius 2009. Doug Clayton era corretor de seguros em Bangor e estava a caminho de Portland, onde tinha uma reserva no Sheraton Hotel. Ele esperava chegar lá até no máximo às 2 da tarde. Isso lhe daria tempo suficiente para tirar um cochilo, um luxo que ele raramente podia ter, antes de procurar um lugar para jantar na Rua Congress. No dia seguinte, ele compareceria ao Portland Conference Center bem cedo, pegaria um crachá e se juntaria a 400 outros corretores em um congresso chamado Incêndio, Tempestade e Inundação. Seguros para desastres naturais no século XXI. Quando Doug passou pelo marcador da milha 82, ele foi de encontro ao seu desastre pessoal, e não era nada que o congresso de Portland abordaria. A pasta e a mala estavam no banco de trás. No banco do carona havia uma Bíblia, versão do Rei Jaime. Doug não aceitava outra. Doug era um dos 4 pregadores leigos da Igreja do Sagrado Redentor, e quando era sua vez de pregar, ele gostava de chamar a Bíblia de manual básico de segurança. Doug aceitou Jesus Cristo como seu salvador depois de 10 anos bebendo, em um período que foi do final da adolescência até os 20 e tantos anos. Esse exagero de uma década culminou em uma batida de carro e 30 dias na cadeia do condado de Penobscot. Ele se ajoelhou naquela cela fedida do tamanho de um caixão na primeira noite que passou lá e continuou fazendo isso em todas as noites seguintes. Me ajude a melhorar, orou ele na primeira vez e todas as vezes depois. Era uma oração simples que foi respondida primeiro em dobro, depois multiplicada por 10, depois por 100. Ele achava que em mais alguns anos chegaria a 1000. E a melhor parte, o céu estaria esperando por ele no fim. A Bíblia estava bem manuseada porque Doug a lia todos os dias. Ele adorava todas as histórias, mas sua preferida, e sobre a qual mais meditava, era a parábola do bom samaritano. Ele falou sobre essa passagem do Evangelho de Lucas várias vezes, e a congregação da igreja sempre foi generosa com os elogios depois, que Deus a abençoasse. Doug achava que era porque a história era muito pessoal para ele. Um sacerdote passou por um viajante roubado, machucado, caído na beira da estrada. Um levita também. Quem apareceu depois? Um samaritano mau, que odiava judeus. Mas foi ele quem ajudou, odiando ou não judeus. Ele limpou os cortes e arranhões do viajante e fez os curativos. Colocou o viajante em seu burro e alugou para ele um quarto na pensão mais próxima. Quem desses 3 você acha que foi próximo dos homens a cair nas mãos dos assaltantes? Perguntava Jesus ao jovem advogado bem-sucedido que lhe questionara sobre os requisitos da vida eterna. E o advogado, que não era burro, respondia: o que teve misericórdia. Se Doug Clayton tinha horror a alguma coisa, era ser como o levita da história. Recusar-se a oferecer ajuda quando alguém precisava e passar direto do outro lado. Então, quando ele viu a perua enlameada estacionada na rampa de entrada da área de descanso deserta, com os cones laranja caídos, a porta do motorista entreaberta, só hesitou um momento antes de ligar a seta e entrar. Ele parou atrás da perua, ligou o pisca-alerta e abriu a porta do carro. Mas então reparou que não conseguia ver a placa na parte de trás da perua, se bem que havia tanta lama que era difícil ter certeza. Doug tirou o celular do console central do Prius e verificou se estava ligado. Ser um bom samaritano era uma coisa. Se aproximar de um carro velho sem placa sem nenhuma precaução era burrice. Ele seguiu na direção da perua com o celular na mão esquerda. Não, nada de placa. Estava certo quanto a isso. Tentou espiar pelo para-brisa traseiro e não conseguiu ver ninguém. Tinha lama demais.
Ele se aproximou da porta do motorista e hesitou, olhando para o carro como um todo franzindo a testa. Era um Ford ou um Chevy. Não conseguia distingui-los. E isso era estranho, porque ele já devia ter feito seguro de milhares de peruas em toda a carreira. Customizado? Perguntou-se ele. Bem, talvez, mas quem se daria ao trabalho de customizar uma perua até transformá-la em algo tão anônimo? Olá, está tudo bem? Ele foi até a porta enquanto apertava o celular com mais força sem nem notar. Viu-se pensando em um filme que deixou morrendo de medo quando era menino, sobre uma casa mal assombrada. Um grupo de adolescentes se aproximava da velha casa abandonada, e quando um deles via a porta entreaberta, sussurrava para os amigos: olhem, está aberta. Dava vontade de avisá-los para não entrarem, mas claro que eles entravam. Isso é burrice. Se tiver alguém no carro, a pessoa pode estar ferida. Claro que o motorista podia ter ido até o restaurante procurar um telefone público, mas se ele realmente estivesse machucado. Olá? Doug esticou a mão para a maçaneta, mas pensou melhor e se inclinou para espiar pela abertura. O que viu foi consternador. O assento estava coberto de lama, o painel e o volante também. A gosma escura pingava dos botões antiquados do rádio, e no volante havia marcas que não pareciam exatamente feitas por mãos. As palmas eram grandes demais, e as marcas dos dedos, finas como lápis. Tem alguém aí? Ele mudou o celular para a mão direita e segurou a porta do motorista com a esquerda, querendo abri-la bem para olhar o banco de trás. Tem alguém, Firi? Ele teve um momento para registrar um fedor horrível antes de sua mão esquerda explodir em uma dor tão absurda que pareceu se propagar por todo o corpo, espalhando fogo e enchendo todos os espaços vazios com agonia. Doug não gritou, não conseguiu. Sua garganta se fechou com o choque repentino. Ele olhou para baixo e viu que a maçaneta parecia ter empalado a palma de sua mão. Quase não havia dedo sobrando. Ele só via os cotocos, as primeiras falanges unidas à palma. O resto tinha sido engolido pela porta de alguma maneira. Enquanto olhava, seu terceiro dedo se quebrou. A aliança caiu e se estalou no chão. Ele conseguia sentir alguma coisa. Ah, Deus e Jesus, pareciam dentes. Estavam mastigando. O carro estava comendo sua mão. Doug tentou soltar a mão. Sangue esguichou. Parte na porta lamacenta, parte na sua calça. As gotas que espirraram na porta desapareceram imediatamente, com um breve som de sucção. Slor. Por um instante, ele quase conseguiu se soltar. Podia ver os ossos brancos dos dedos de onde a carne tinha sido sugada e teve uma visão, breve e aterradora, de comer uma asinha de frango. Coma tudo, Doug, dizia sua mãe. A carne perto do osso é a mais saborosa. Ele foi puxado para a frente de novo. A porta do motorista se abriu para recebê-lo. Oi, Doug, estava esperando você. Pode entrar. A cabeça dele bateu no teto do carro, e ele sentiu uma linha fria na testa que ficou quente quando o teto da perua cortou a pele. Fez um último esforço para se afastar, largando o celular e empurrando uma das janelas com a mão livre. O vidro cedeu em vez de dar apoio e engoliu sua mão. Pelo canto do olho, Doug viu que parecia vidro ondulando como a superfície de um lago na brisa. E por que estava ondulando? Porque estava mastigando. Porque estava batendo um rango. É isso que eu ganho por ser um bom Sam. Nessa hora, o alto da porta do motorista perfurou seu crânio e deslizou suavemente até atingir o cérebro. Doug Clayton ouviu um snap alto e intenso, como lenha crepitando na fogueira. E a escuridão tomou conta. O motorista de um caminhão de entrega seguindo a estrada em direção ao sul espiou e viu um carrinho verde com o pisca-alerta ligado estacionado atrás de uma perua enlameada. Um homem, que parecia pertencer ao carrinho verde, parecia estar inclinado na porta da perua, falando com o motorista. Deve ter quebrado, pensou o motorista do caminhão de entregas, e voltou a atenção para a via. Ele não era nenhum bom samaritano. Doug Clayton foi puxado para dentro como se mãos, com palmas grandes e dedos finos como lápis, tivessem agarrado sua camisa. A perua perdeu a forma e se encolheu, como uma boca sentindo um gosto excepcionalmente amargo ou excepcionalmente doce. De dentro veio uma série de ruídos, o som de um homem pisando em galhos secos com botas pesadas. A perua ficou encolhida por uns 10 segundos, parecendo mais um punho fechado e caroçudo do que um carro. Em seguida, com o ruído de uma bola de tênis rebatida por uma raquete, voltou para a forma de perua. O sol apareceu brevemente por entre as nuvens, refletindo no celular caído e na aliança de Doug, criando um círculo quente e breve de luz. Em seguida, voltou a se esconder em meio às nuvens. Atrás da perua, o pisca-alerta do Prius se acendia e se apagava. Fazia um som baixo de relógio. Tique, tique, tique. Alguns carros passaram, mas não muitos. A semana anterior e a posterior à Páscoa eram a época mais vazia do ano nas rodovias do país, e a tarde era o segundo horário mais vazio do dia. Só as horas entre meia-noite e 5 da manhã eram menos movimentadas. Tique, tique, tique. No restaurante abandonado, Pat Simons ainda dormia. Capítulo 3. Juliane Vernon, Dodge Ram 2005. Julie Vernon não precisava ler a Bíblia do Rei Jaime para saber como ser uma boa samaritana. Ela passou a infância na pequena cidade de Redfield, no Maine, população 2.400 habitantes, onde ajudar os vizinhos era um estilo de vida, e estranhos também eram vizinhos. Ninguém lhe disse isso em tantas palavras. Julie aprendeu com a mãe, o pai e os irmãos mais velhos.
Eles tinham pouco a dizer sobre essas coisas, mas dar o exemplo era sempre a forma mais poderosa de ensinar. Se você visse um cara caído na rua, não importava se era samaritano ou marciano, você parava para ajudar. Ela também nunca teve muito medo de ser assaltada, estuprada ou assassinada por alguém fingindo precisar de ajuda. No 5º ano, quando a enfermeira da escola lhe perguntar seu peso, Julie responderá com orgulho. Meu pai diz que devo pesar uns 75 quilos, um pouco menos sem a pele. Agora, aos 35 anos, ela estava quase com 130 quilos e não tinha nenhuma intenção de ser a boa esposa de homem algum. Ela era gay e sentia orgulho disso. Na caçamba da picape Han havia 2 adesivos. Um dizia apoia a igualdade de gêneros. O outro, Rosa Shocking, opinava que gay é uma palavra feliz. Os adesivos não estavam à vista agora porque ela estava puxando o que chamava de trailer de Pocotó. Tinha comprado uma égua gênea espanhola de 2 anos na cidade de Clinton e agora estava voltando para Hatfield, onde morava com a companheira em uma fazenda a 3 quilômetros da casa onde tinha crescido. Estava pensando, como fazia com frequência, nos 5 anos viajando com o Det Winkles, o time feminino de luta livre na lama. Foram anos ruins e bons. Ruins porque o Det Winkles era considerado um tipo de entretenimento bizarro, algo com que ela concordava, de certa forma. Bons porque ela conheceu várias partes do mundo. Mas o mundo americano. Era verdade, mas o Det Winkles passou também 3 meses na Inglaterra, na França e na Alemanha, onde elas foram tratadas com tanta gentileza e deferência que até estranharam. Como moças, na verdade. Ela ainda tinha o passaporte, que renovou no ano anterior, apesar de achar que talvez nunca voltasse a viajar para fora do país. Na maior parte do tempo, não se importava. Na maior parte do tempo, ficava feliz em administrar a fazenda com Amélia e cuidar dos inúmeros cachorros, gatos e gado que possuíam, mas às vezes sentia falta dos dias na estrada. Dos casos de uma noite, das lutas sob os holofotes, da amizade bruta entre as garotas do time. Às vezes, ela até sentia falta dos gritos de estímulo da plateia. Segura ela pela boceta, ela é sapata, ela gosta. Gritaram caipira de merda certa noite. Foi em Tulsa, se sua memória não estivesse lhe enganando. Ela e Melissa, a garota com quem lutava na arena de lama, tinham se entreolhado, assentido e ficado de pé de frente para a plateia do lado que viera o grito. Elas ficaram lá, só com a calcinha encharcada do biquíni, com lama pingando do cabelo e dos seios, e mostraram o dedo do meio para o caipira inconveniente ao mesmo tempo. A plateia começara a aplaudir, chegando ao ponto de ficar de pé quando Juliana e Melissa se viraram, se inclinaram, baixaram a calcinha e mostraram a bunda. Ela cresceu sabendo que era preciso ajudar quem tinha caído e não conseguia mais se levantar. Ela também cresceu sabendo que não dava para ficar engolindo merda, nem sobre seus cavalos, nem sobre seu peso, nem sobre sua carreira, nem sobre sua orientação sexual. Quando se começava a engolir merda, isso acabava virando sua dieta. O CD que estava ouvindo chegou ao fim, e ela estava prestes a apertar o botão digitar quando viu um carro à frente, estacionado em uma rampa que levava à área de descanso abandonada da milha 81. O pisca-alerta estava ligado. Havia outro carro na frente, uma velha perua enlameada. Um Ford ou Chevrolet. Era difícil identificar. Julie não tomou uma decisão porque não havia decisão a ser tomada. Ela ligou a seta, viu que não haveria espaço para ela na rampa, não com o trailer atrás, e entrou no acostamento o máximo que conseguiu sem enfiar as rodas à terra. A última coisa que queria era virar o trailer com o cavalo pelo qual tinha acabado de pagar $1.800. Não devia ser nada, mas não havia mal em verificar. Quem sabe, uma mulher podia ter decidido de repente parir um bebê na rodovia interestadual, ou um cara podia ter parado para ajudar, ficado abalado e desmaiado. Julie ligou o pisca-alerta, mas não apareceria muito com o trailer atrapalhando a visão atrás. Ela saiu, olhou para os 2 carros e não viu ninguém. Talvez alguém tivesse ido buscar os motoristas, mas era mais provável que tivessem ido até o restaurante. Julie duvidava que fosse encontrar alguma coisa lá. Estava fechado desde setembro. A própria Julie parou várias vezes na milha 81 para uma casquinha do TCY, mas atualmente parava para lanchar 30 quilômetros atrás, no Damons em Augusta. Ela foi até o trailer, e a égua nova, que atendia pelo nome de Day, botou o focinho pelo vão. Julie a acariciou. Calma, bebê, calma. Vai levar só 1 minuto. Abriu a porta para poder alcançar o compartimento que ficava no lado esquerdo do trailer. Day decidiu que seria uma boa hora para sair do veículo, mas Julie a impediu com o ombro volumoso, murmurando novamente. Calma, bebê, calma. Ela abriu o compartimento. Lá dentro, em cima da caixa de ferramentas, havia alguns sinalizadores de estrada e 2 cones rosa choque. Julie enfiou os dedos no topo oco dos cones. Não havia necessidade de sinalizadores em uma tarde que estava lentamente começando a ficar ensolarada. Fechou e trancou o compartimento para evitar que Day enfiasse a pata lá dentro e se machucasse. Em seguida, fechou a porta do trailer. Day mais uma vez enfiou a cabeça pela abertura. Julie não acreditava que um cavalo pudesse parecer ansioso, mas achava que Day estava. Já volto, disse ela, antes de colocar os cones atrás do trailer e seguir na direção dos carros. O Prius estava vazio e destrancado. Julie não gostou nada disso, considerando que havia uma mala e uma pasta de aparência cara no banco de trás. A porta do motorista da perua estava aberta. Julie foi naquela direção, mas parou e franziu a testa. No chão ao lado da porta aberta estava um celular e uma coisa que só podia ser uma aliança. Havia uma rachadura no plástico do celular, como se tivesse sido derrubado. E na tela,
Aquilo era uma gota de sangue. Não, devia ser só lama. A perua estava coberta de lama, mas Julie estava gostando cada vez menos daquilo. Tinha levado Day para dar uma volta antes de colocá-la no trailer, e ainda estava usando a saia-calça prática de montaria na viagem para casa. Ela tirou o celular do bolso direito e pensou em ligar para a emergência. Não, ainda não. Mas se a perua suja de lama estivesse tão vazia quanto o carrinho verde, ou se o pingo do tamanho de uma moeda pequena no celular fosse mesmo sangue, ela ligaria. E esperaria ali até que o carro da polícia aparecesse, em vez de entrar no prédio vazio. Ela era corajosa e gentil, mas não era burra. Julie se inclinou para examinar a aliança e o celular no chão. Parte do tecido da saia-calça roçou na perua lamacenta e pareceu grudar na lataria. Julie foi puxada para a direita com força. Uma nádega volumosa bateu na lateral do veículo. A superfície cedeu e envolveu as duas camadas de roupa e a carne embaixo. A dor foi imediata e enorme. Ela gritou, largou o celular e fez força para se soltar, quase como se o carro fosse uma das antigas oponentes da luta livre na lama. A mão e o antebraço direitos desapareceram pela membrana flexível que parecia uma janela. O que apareceu do outro lado, vagamente visível pela camada de lama, não foi o braço poderoso de uma amazona forte e saudável, mas um osso magro com retalhos de carne pendurada. A perua começou a se contrair. Um carro passou na estrada seguindo para o sul, depois outro. Por causa do trailer, eles não viram a mulher que agora estava com metade do corpo dentro da perua deformada, como o coelho Brê preso na boneca de piche. Eles também não ouviram os gritos. Um motorista estava ouvindo Toby Keith, o outro, Led Zeppelin. Os dois gostavam de ouvir música alta. No restaurante, Pat Simons ouviu os berros, mas bem de longe, como um eco distante. Suas pálpebras tremeram, mas logo eles cessaram. Pat rolou no colchão imundo e voltou a dormir. A coisa que parecia um carro comeu Juliane Vernon com roupas, botas e tudo mais. A única coisa que não comeu foi o celular, que estava agora ao lado do de Doug Clayton. Em seguida, voltou ao formato de perua com o mesmo som de raquete de tênis acertando a bola. No trailer, Day relinchou e bateu a pata com impaciência. Ela estava com fome. Capítulo 4. A família Lausier, Expedition 2011. Raquel Lucier, de 6 anos, gritou. Olha, mamãe. Olha, papai. É a moça do cavalo. Estão vendo o trailer? Estão? Carla não ficou surpresa de Raquel ser a primeira a ver o trailer, apesar de estar sentada no banco de trás. Ela tinha os melhores olhos da família. Ninguém chegava perto. Visão de raio-x. O pai às vezes dizia. Era uma daquelas piadas que não são bem piadas. Johnny, Carla e o pequeno Blake, de 4 anos, usavam óculos. Todo mundo dos dois lados da família usava óculos. Até Bingo, o cachorro da família, devia precisar de óculos. Bingo sempre dava de cara com a porta de vidro quando queria sair. Só Raquel escapou da maldição da miopia. Na última vez em que foi ao oftalmologista, ela leu a tabela toda até a última linha. O Dr. Stratton ficou impressionado. Ela poderia se qualificar para o treinamento de piloto de caça, comentou ele para Johnny e Carla. Johnny disse, talvez um dia ela faça isso. Haas tem mesmo um instinto assassino quando o assunto é seu irmãozinho. Carla deu uma cotovelada nele por isso, mas era verdade. Ela tinha ouvido falar que havia menos rivalidade entre irmãos quando eles eram de sexos diferentes. Se fosse verdade, Raquel e Blake eram exceção à regra. Carla às vezes achava que as duas palavras mais comuns que ouvia atualmente eram ele e ela começou. Só o gênero do pronome variava. Os primeiros 100 quilômetros de viagem foram tranquilos, em parte porque visitar os pais de Johnny sempre deixava as crianças de bom humor em grande, parte porque Carla tomou cuidado de ocupar a linha de Tordesilha, entre o assento elevatório de Raquel e a cadeirinha de Blake com brinquedos e livros de colorir. Mas, depois da parada para lanche e xixi em Augusta, a briga começou de novo, provavelmente por causa das casquinhas. Dar açúcar para as crianças em uma viagem longa de carro era a mesma coisa que derramar gasolina em uma fogueira. Carla sabia, mas não dava para dizer não para tudo. No desespero, Carla começou um jogo de plástico fantástico, servindo de juíza e dando pontos por gnomos de jardim, poço dos desejos, estátuas da Virgem Santíssima, etc. O problema era que na rodovia havia muitas árvores, mas pouca coisa para se ver na beira da estrada. A filha de 6 anos de olhos afiados e o filho de 4 anos de língua afiada estavam começando a renovar as brigas quando Raquel viu o trailer de cavalo parado perto da entrada da área de descanso da milha 81. Quero fazer carinho no cavalo de novo, gritou Blake. Ele começou a se debater na cadeirinha, o menor dançarino de break do mundo. As pernas já eram compridas o suficiente para chutar as costas do banco do motorista, o que Johnny achava 13 irritante. Alguém pode me lembrar de novo porque eu quis ter filhos, pensou ele. Alguém pode me lembrar o que eu estava pensando. Sei que fez sentido na época. Blake, não chute o banco do papai, pediu Johnny. Quero fazer carinho no cavalinho, gritou Blake, e deu um chute caprichado no encosto do motorista. Você é um bebezinho, comentou Raquel, protegida dos chutes do irmão do outro lado do banco. Ela falou com um tom indulgente de menina grande, o que sempre deixava Blake fulo da vida. Eu não sou bebezinho. Blake, começou Johnny,
Se você não parar de chutar o banco do papai, papai vai ter que pegar a faca de estimação e amputar seus pezinhos nos tornóis. Ela quebrou. Interrompeu Carla. Está vendo os cones? Pare. Querida, a gente teria que ir para o acostamento. Não é uma boa ideia. Você não precisa fazer isso. Só contorne para ao lado daqueles 2 carros na rampa. Tem espaço e você não vai bloquear nada, porque a área de descanso está fechada. Se você não se incomodar, eu gostaria de voltar para Falmouth antes de Esk. Pare agora. Carla se ouviu usando o tom de ordem que não aceitava recusa, apesar de saber que estava dando um mau exemplo. Quantas vezes ela ouviu Raquel usando exatamente o mesmo tom com Blake? Usando até o pequenininho começar a chorar? Desligando a voz de quem exige ser obedecida e mudando para um tom mais suave, Carla completou. Ela foi gentil com as crianças. Eles tinham estacionado em frente ao Damons, ao lado do carro com o trailer, e foram tomar sorvete. A moça do cavalo, ela mesma quase do tamanho do animal, estava encostada no trailer tomando uma casquinha e oferecendo alguma coisa para o lindo cavalo. Carla achou que parecia uma barra de cereal. Johnny estava com uma criança em cada mão e tentou passar direto, mas Blake não queria saber. Posso fazer carinho no seu cavalo? Perguntou ele. São 25 centavos, disse a moça grande de saia calça, marrom de montaria. Depois sorriu quando viu a expressão de decepção de Blake. Que nada, estou só brincando. Aqui, segure isto. Ela ofereceu a casquinha de sorvete para Blake, que ficou tão surpreso que não pôde fazer nada além de segurar. Em seguida, ela o levantou para uma altura em que ele pudesse fazer carinho no focinho do cavalo. D&D observou a criança de olhos arregalados. Calma, farejou o sorvete derretendo da moça. Concluiu que não era o que queria comer e permitiu que o focinho fosse acariciado. Nossa, é tão macio, exclamou Blake. Carla nunca tinha visto o filho ficar tão impressionado. Por que nunca levamos essas crianças para uma fazendinha? Ela se perguntou, e na mesma hora incluiu esse item em sua lista mental de coisas a fazer. Minha vez. Minha vez. Raquel ficou repetindo, dançando ao redor com impaciência. A moça grande colocou Blake no chão. Pode lamber o sorvete enquanto eu levanto sua irmã, disse ela para ele, mas não vai contaminar nada aí, tá? Carla pensou em dizer para Blake que comer comida de outras pessoas, principalmente de estranhos, não era legal, mas notou o sorriso divertido de Johnny e resolveu deixar para lá. As crianças iam para a escola, que era basicamente uma fábrica de germes. Ela dirigia com elas por centenas de quilômetros da rodovia, onde qualquer idiota bêbado ou adolescente usando celular podia atravessar a faixa divisória de pista e se matar todo mundo. Como ia proibir uma lambida no sorvete de outra pessoa? Isso seria levar a mentalidade da cadeirinha de carro e do capacete de bicicleta longe demais, talvez. A moça do cavalo levantou Raquel para que ela pudesse fazer carinho no focinho do cavalo. Uau, que legal, disse Raquel. Qual é o nome dela? D&D. Que nome lindo. Eu te amo, D&D. Eu também te amo, D&D, disse a moça do cavalo e deu um beijo estalado no focinho de D&D. Isso fez todo mundo rir. Mãe, a gente pode ter um cavalo? Claro, disse Carla calorosamente. Quando fizer 26 anos. Isso fez Raquel fechar a cara, testa franzida, bochechas infladas, cantos da boca virados para baixo. Mas quando a moça do cavalo riu, Raquel cedeu e riu também. A mulher se inclinou até Blake, as mãos apoiadas nos joelhos cobertos pela saia calça de montaria. Posso pegar minha casquinha de volta, rapazinho? Blake ofereceu o sorvete. Quando ela o pegou, ele começou a lamber os dedos, que estavam cobertos de pistache derretido. Obrigada, disse Carla para a moça do cavalo. Foi muita gentileza sua. E, para Blake, vamos lá para dentro lavar essas mãos. Depois vocês podem tomar um sorvete. Eu quero o mesmo sabor que o dela, pediu Blake, e isso fez a moça do cavalo rir ainda mais. Johnny insistiu para que eles tomassem os sorvetes antes de entrarem no carro porque não queria que o expedition ficasse sujo de pistache. Quando terminaram e saíram para o estacionamento, a moça do cavalo já tinha ido embora. Foi mais uma daquelas pessoas que se conhecia na estrada e que eram às vezes cruéis, mais vezes simpáticas, algumas vezes até incríveis, mas que depois nunca mais se encontrava. Só que ali estava ela, ou ao menos a picape, parada no acostamento com cones de trânsito atrás do trailer. E Carla estava certa, a moça do cavalo foi legal com as crianças. Pensando assim, Johnny Lucier tomou a pior e última decisão de sua vida. Ele ligou a seta e parou na rampa como Carla sugeriu, na frente do Prius de Doug Clayton, que ainda estava com o pisca-alerta ligado e ao lado da perua enlameada. Botou o câmbio na posição estacionar, mas deixou o motor ligado. Quero fazer carinho no cavalinho, pediu Blake. Eu também quero fazer carinho no cavalinho, exigiu Raquel no tom arrogante de dona do pedaço que ela aprenderá sabia-se lá onde. Deixava Carla louca, mas ela se recusava a reclamar com a filha. Se fizesse isso, Raquel iria usá-lo ainda mais. Não sem a permissão da moça, disse Johnny. Vocês vão ficar dentro do carro. Você também, Carla. Sim, senhor, disse Carla na voz zumbi que sempre fazia as crianças rirem. Que engraçadinha, coelhinha. A cabine da picape está vazia, disse Carla. Os 2 carros parecem vazios. Você acha que foi um acidente? Não sei, mas não parece ter nada amassado. Eu já volto. Johnny Lucier abriu a porta, contornou a traseira do expedition que nunca terminaria de pagar e foi até a cabine do Dodge Ram. Carla não tinha visto a moça do cavalo lá, mas ele queria ter certeza de que ela não estava deitada no banco, talvez tendo um ataque cardíaco.
Como corredor convicto, Johnny secretamente acreditava que havia um ataque cardíaco esperando por qualquer pessoa que tivesse mais de 45 anos, se estivesse pelo menos 3 quilos acima do peso ideal indicado pelo Medicine.net. Ela não estava caída no banco. Claro que não. Carla teria visto uma mulher grande daquele jeito mesmo deitada, e também não estava no trailer. Só a égua estava, e ela botou a cara pelo vão e farejou o rosto de Johnny. Oi. Por um momento, o nome não veio. D&D. Como estão as coisas? Ele fez um carinho no focinho da égua e voltou para a rampa para investigar os outros 2 veículos. Viu que houve uma espécie de acidente, embora bem pequeno. A perua tinha derrubado alguns dos cones laranja que bloqueavam a rampa. Carla abriu a janela, uma coisa que as crianças não podiam fazer no banco de trás devido à trava de segurança. Algum sinal dela? Não. Algum sinal de alguém? Carla, dá um T. Ele viu os celulares e a aliança ao lado da porta parcialmente aberta da perua. O que foi? Carla esticou o pescoço para ver. Só um segundo. A ideia de mandar a esposa trancar as portas passou por sua cabeça, mas ele a ignorou. Estavam na I-95, em plena luz do dia. Caramba! Havia carros passando a cada 20 ou 30 segundos, às vezes 2 ou 3 de cada vez. Ele se inclinou e pegou os celulares, um em cada mão. Virou-se para Carla e não viu a porta da perua se abrindo mais e mais, como uma boca. Carla, acho que tem sangue neste aqui. Ele levantou o celular rachado de Doug Clayton. Mãe? Disse Raquel. Quem está naquele carro sujo? A porta está se abrindo. Volte, pediu Carla. Sua boca ficou seca de repente. Ela queria gritar, mas parecia haver uma pedra em seu peito. Era invisível, mas bem grande. Tem alguém naquele carro. Em vez de se afastar, Johnny se virou e se inclinou para olhar dentro da perua. Quando fez isso, a porta se fechou na cabeça dele. Houve um som terrível. A pedra no peito de Carla sumiu de repente. Ela inspirou e gritou o nome do marido. O que está acontecendo com o papai? Gritou Raquel. A voz dela soou alta e aguda. O que está acontecendo com o papai? Papai! Gritou Blake. Ele estava examinando seu mais novo Transformer, mas agora olhava ao redor, desesperado, para ver onde o papai em questão tinha ido. Carla não pensou. Ela via o corpo do marido ali, mas com a cabeça dentro da perua suja. Ele ainda estava vivo, os braços e as pernas se debatiam. Ela saiu do Expedition sem nem saber que havia aberto a porta. O corpo parecia agir por vontade própria, o cérebro atordoado só acompanhando. Mamãe, não! Gritou Raquel. Mamãe, não! Blake não fazia ideia do que estava acontecendo, mas sabia que era ruim. Ele começou a chorar e a lutar contra os cintos que prendiam na cadeirinha. Carla segurou Johnny pela cintura e puxou com a superforça impressionante da adrenalina. A porta da perua se abriu parcialmente e sangue escorreu para o chão como uma pequena cachoeira. Por um momento horrível, ela viu a cabeça do marido no assento da perua enlameada, inclinada em um ângulo impossível. Apesar de ele ainda estar tremendo nos braços dela, Carla entendeu, em um daqueles momentos de clareza que podiam surgir mesmo em meio a uma tempestade de pânico, que era assim que vítimas de enforcamento ficavam quando eram retiradas da forca. Porque os pescoços estavam quebrados. Naquele momento breve e intenso, naquele vislumbre veloz, ela achou que o marido parecia burro e surpreso e feio, com toda a essência de Johnny extraída de si, e soube que ele já estava morto, estrebuchando ou não. Era assim que uma criança ficava quando caía de cabeça nas pedras em vez de na água, ao mergulhar. Como uma mulher ficava após bater o carro no guarda-corpo de uma ponte e se descobrir empalada pelo volante. Era como uma pessoa ficava quando uma morte por desfiguração lhe acontecia de repente, dando as boas-vindas de braços abertos. A porta do carro bateu com força. Carla ainda estava com os braços ao redor da cintura do marido, e quando foi puxada para frente, ela teve outro brilho de lucidez. É o carro, preciso ficar longe do carro. Ela soltou a cintura de Johnny um segundo tarde demais. Uma mecha de cabelo encostou na porta e foi sugada. Sua testa bateu na porta do carro antes de ela conseguir se soltar. De repente, o alto da cabeça estava ardendo enquanto a coisa consumia seu couro cabeludo. Corra! Ela tentou gritar para a filha muitas vezes problemática, mas inegavelmente inteligente. Corra e leve seu irmão com você. Mas, antes que ela pudesse começar a articular o pensamento, sua boca foi consumida. Só Raquel viu a perua se fechar na cabeça do pai como uma de se fechando em um inseto, mas os dois viram a mãe ser puxada através da porta lamacenta feita uma cortina. Eles viram um dos sapatos dela cair, tiveram um vislumbre das unhas do pé cor-de-rosa, e ela sumiu. Um momento depois, o carro branco perdeu a forma e se fechou como um punho. Pela janela aberta do banco do carona, eles ouviram um som de esmagamento. O que foi isso? Gritou Blake. Os olhos jorravam lágrimas e o lábio inferior estava cheio de catarro. O que está acontecendo? Rash, o que está acontecendo? O quê? Os ossos deles, pensou Raquel. Ela só tinha 6 anos e não podia ver filmes não recomendados para menores de 12 anos, nem na TV, muito menos os não recomendados para menores de 16 anos, mas sabia que aquele era o som de ossos se partindo ao meio. O carro não era um carro. Era algum tipo de monstro. Cadê a mamãe e o papai? Perguntou Blake, virando os olhos grandes, ainda maiores agora por causa das lágrimas, para ela. Cadê a mamãe e o papai? Rash? Ele está falando como se tivesse 2 anos de novo, pensou Raquel, e talvez pela primeira vez na vida, ela sentiu uma coisa diferente de irritação, ou, quando extremamente provocada pelo comportamento dele, puro ódio, pelo irmãozinho.
Não achou que esse novo sentimento fosse amor. Era uma coisa ainda maior. A mãe não pôde dizer nada no final, mas, se tivesse tido tempo, Raquel sabia o que teria sido. Tome conta do Blake. Ele estava se debatendo na cadeirinha. Sabia soltar o cinto, mas no estado de pânico, tinha esquecido. Raquel soltou o cinto de segurança, desceu do assento elevatório e tentou soltar o cinto dele. Uma das mãos de Blake acertou a bochecha dela num tapa estalado. Em circunstâncias normais, ela teria retaliado com um soco no ombro e ficaria um tempo de castigo no quarto, olhando para a parede fervendo de raiva. Mas agora ela segurou a mão dele com firmeza. Para! Quero ajudar. Eu posso te tirar daí, mas não se você fizer isso. Ele parou de se debater, mas continuou chorando. Onde está papai? Onde está mamãe? Eu quero a mamãe. Eu também quero, babaca, pensou Raquel, e soltou o cinto da cadeirinha dele. Nós vamos sair agora, e vamos. O quê? O que eles iam fazer? Ir até o restaurante? Estava fechado, por isso havia os cones laranja na rampa. Por isso as bombas do posto de gasolina tinham sido retiradas, se o mato havia tomado o estacionamento vazio. Nós vamos sair daqui, concluiu ela. Ela saiu do carro e foi até o lado de Blake. Abriu a porta dele, mas ele só ficou olhando para ela, os olhos marejados. Eu não consigo sair, Rash, vou cair. Não seja um bebê medroso, ela quase disse, mas não falou. Não era hora para isso. Ele já estava bem nervoso. Ela abriu os braços e disse, escorregue. Eu seguro você. Ele olhou para ela com dúvida, depois escorregou. Raquel o pegou, mas ele era mais pesado do que imaginava, e os dois caíram no chão. Foi pior para ela porque estava embaixo, mas Blake bateu a cabeça e arranhou a mão e começou a chorar alto, desta vez de dor em vez de medo. Para! Ordenou ela, saindo de debaixo dele. Está na hora de virar homem, Blake. Ai! Raquel não respondeu. Estava olhando para os dois celulares ao lado da perua horrível. Um deles parecia quebrado, mas o outro... Ela se aproximou do aparelho engatinhando, sem tirar os olhos do carro dentro do qual a mãe e o pai tinham desaparecido de forma tão repentina e apavorante. Quando estava se aproximando do celular bom, Blake passou por ela seguindo na direção da perua, esticando a mão arranhada. Mãe? Mamãe? Sai. Eu me machuquei. Você tem que sair e dar um beijinho para Amélia. Fique onde está. Blake Lucier. Carla teria ficado orgulhosa. Era a voz que não deixava abertura para desobediência. E funcionou. Blake parou a pouco mais de 1 metro da lateral da perua. Mas eu quero a mamãe. Eu quero a mamãe. Rash. Ela segurou a mão dele e o puxou para longe do carro. Agora, não. Me ajude a mexer nesse troço. Ela sabia perfeitamente bem como usar um celular, mas tinha que distraí-lo. Me dá. Eu sei mexer. Me dá. Rash. Ela passou o aparelho para ele. Enquanto Blake examinava os botões, ela se levantou, agarrou pela camiseta do Wolverine e o puxou 3 passos para trás. Blake nem reparou. Ele encontrou o botão de ligar do celular de Juliane Vernon e apertou. Raquel tirou o aparelho da mão dele, e pela primeira vez em sua vida de garotinho pateta, ele não protestou. Ela ouviu com atenção quando Amy Segrove, o cão que lutava contra o crime, foi falar com as crianças na escola, apesar de saber perfeitamente bem que era um homem usando a roupa do Amy Segrove, e não hesitou nem um segundo. Discou 911 e levou o celular ao ouvido. Tocou uma vez antes de ser atendido. Alô, meu nome é Raquel Elucieri. Essa ligação está sendo gravada, disse uma voz masculina junto à dela. Se você quer registrar uma emergência, aperte 1. Se quer relatar condições adversas na estrada, aperte 2. Se quer relatar um motorista com problemas. Rash? Raquel? Onde está a mamãe? Onde está a papi? SHH. Fez Raquel com severidade e apertou 1. Foi difícil. A mão estava tremendo e a visão, turva. Ela percebeu que estava chorando. Quando tinha começado a chorar, não conseguia lembrar. Alô, aqui é da emergência, disse uma mulher. Você é de verdade ou também é uma gravação? Eu sou de verdade, respondeu a mulher, parecendo achar um pouco de graça. Você deseja relatar uma emergência? Sim. Um carro mal comeu nossa mamãe e nosso papai. Está no. Para enquanto está em tempo, aconselhou a mulher. Ela pareceu achar mais graça do que nunca. Quantos anos você tem, querida? Tenho 6, quase 7. Meu nome é Raquel Elucier. E um carro mal. Escute, Raquel ou quem quer que você seja, eu consigo rastrear esta ligação. Você sabia? Aposto que não. Agora desligue, eu vou ter que mandar um policial para sua casa para te dar umas palmadas. Eles morreram. Sua mulher boa do telefone. Gritou Raquel ao celular, e ao ouvir a palavra-chave, Blake começou a chorar de novo. A mulher do serviço de emergência não disse nada por um momento. Em seguida, com a voz séria de quem não estava mais achando graça. Onde você está? Raquel é? No restaurante vazio. O que tem cones laranja. Blake se sentou, abraçou os joelhos e escondeu o rosto. Isso doeu em Raquel de uma forma que ela nunca tinha sentido antes. Doeu no fundo do coração. Isso não é informação suficiente, disse a moça do telefone. Você pode ser um pouco mais específica. Raquel é? Raquel não sabia o que específica queria dizer, mas sabia o que estava vendo. O pneu de trás da perua, o mais próximo deles, parecia estar derretendo. Um tentáculo do que parecia borracha líquida estava se deslocando lentamente pelo asfalto na direção de Blake. Preciso desligar, disse Raquel. Nós temos que ir para longe do carro mau.
Ela fez Blake se levantar e o arrastou mais um pouco para trás, olhando para o pneu derretido. O tentáculo de borracha começou a retroceder para o local de onde tinha vindo, porque sabe que estamos fora de alcance, pensou ela, e voltou à forma de pneu. Mas isso não era o suficiente para Raquel. Ela continuou levando Blake pela rampa na direção da rodovia. Aonde estamos indo? Rash? Eu não sei. Para longe do carro. Eu quero meus Transformers. Agora não. Depois. Ela segurou Blake com firmeza e foi recuando na direção da rodovia, onde o tráfego ocasional passava em disparada entre 110 e 120 km por hora. Nada era tão penetrante quanto o grito de uma criança. Era um dos mecanismos de sobrevivência mais eficientes da natureza. O sono pesado de Pat Simon já havia regredido a um leve cochilo, e quando Raquel gritou com a moça da emergência, ele ouviu e finalmente acordou. Ele se sentou, fez uma careta e colocou uma das mãos na cabeça. Estava doendo, e ele sabia que tipo de dor era. A temida ressaca. A língua parecia peluda e o estômago estava embrulhado. Não a ponto de ter ânsias de vômito, mas embrulhado mesmo assim. Graças a Deus eu não bebi mais, pensou ele, e se levantou. Ele foi até uma das janelas cobertas pela rede de arame para descobrir quem estava gritando. Não gostou do que viu. Alguns dos cones laranja bloqueando a rampa de entrada da área de descanso tinham sido derrubados e havia carros ali. Muitos. Ele viu também duas crianças, uma garotinha de calça rosa e um garotinho de short e camiseta. Só os viu de vislumbre, o bastante para saber que estavam recuando, como se alguma coisa o tivesse assustado, e depois desapareceram atrás que parecia um trailer de transportar cavalos. Havia alguma coisa errada. Um acidente tinha acontecido. Talvez, apesar de nada ali parecer acidental. Seu primeiro impulso foi o de sair dali correndo, antes de se envolver no que quer que tivesse acontecido. Ele pegou sua bolsa e foi na direção da cozinha e da plataforma de carga e descarga. Mas parou. Havia crianças lá fora. Crianças pequenas. Pequenas demais para estarem perto de uma estrada de alta velocidade como a I-95 sozinhas, e ele não tinha visto nenhum adulto. Tem que ter algum adulto. Você não viu aqueles carros todos? Sim, ele tinha visto os carros e uma picape presa ao trailer do cavalo, mas nenhum adulto. Eu tenho que ir lá. Mesmo que fique encrencado, eu tenho que impedir aqueles garotos imbecis de serem atropelados na estrada. Pat correu até a porta da frente do Burger King, viu que estava trancada e fez a si mesma a pergunta que Normie Teilhard teria feito. Ei, resto de placenta, sua mãe teve algum filho sem danos cerebrais? Pat se virou e correu para a área de carga e descarga. Correr fez a dor na cabeça piorar, mas ele ignorou a sensação. Largou a bolsa na beirada da plataforma de concreto, começou a baixar o corpo e se soltou. Caiu de mau jeito, com a bunda no chão, mas também ignorou essa sensação. Levantou-se e lançou um olhar desejoso na direção do bosque. Ele podia desaparecer. Fazer isso talvez o poupasse de muita dor no futuro. A ideia era terrivelmente tentadora. Não era como nos filmes, onde o mocinho sempre tomava a decisão certa sem nem pestanejar. Se alguém sentisse vodka no hálito dele, Jesus, disse ele. Ah, Jesus Cristinho. Porque ele foi até ali. Isso que era ser uma criança imbecil. Segurando Blake pela mão com firmeza, Raquel levou até o fim da rampa. Quando eles chegaram lá, um caminhão cegonha passou explodindo a mais de 100 km por hora. O vento soprou o cabelo deles, sacudiu as roupas e quase derrubou Blake. Rashi, estou com medo. A gente não pode ir para a estrada. Me diga alguma coisa que não sei, pensou Raquel. Em casa, eles não podiam sair do jardim da frente, e quase não tinha trânsito na via Fresh Winds em Falmouth. O tráfego na rodovia não era constante, mas quando um carro passava, ia rápido à beça. Além do mais, para onde eles podiam ir? Podiam seguir pelo acostamento, mas seria horrivelmente arriscado. E não havia nenhuma saída ali, só bosque. Eles podiam ir até o restaurante, mas aí teriam que passar pelo carro mau. Um carro esportivo vermelho passou disparado, e o cara atrás do volante apertou a buzina sem parar, o que fez Raquel ter vontade de tapar os ouvidos. Blake a estava puxando, e Raquel se permitiu ser puxada. De um lado da rampa havia uma divisória. Blake se sentou em um dos cabos grossos entre as hastes que a formavam e cobriu os olhos com as mãos gorduchas. Raquel se sentou ao lado dele. Estava sem ideias. Capítulo 5. Jimmy Golding, Crown Victoria 2011. Um grito de criança podia ser um dos mecanismos de sobrevivência mais eficientes da mãe natureza, mas quando se tratava de pegar a estrada, nada chamava tanta atenção quanto um carro de polícia estacionado, principalmente se o visor vazio e preto de um radar estivesse virado para o tráfego que se aproximava. Os motoristas a 110 km por hora reduziam para 100. Os motoristas a 130 pisavam no freio e começavam a calcular mentalmente quantos pontos iam perder nas habilitações se as luzes azuis surgissem atrás deles. Era um efeito salutar que passava rapidamente. Os apressados estavam correndo de novo entre 15 e 20 quilômetros depois. A beleza da viatura estacionada, pelo menos na opinião do policial estadual do Maine, Jimmy Golding, era que ele não precisava fazer nada. Só parava o carro e deixava a natureza humana, nesse caso, seguir seu curso de culpa. Naquela tarde nublada de abril, seu radar Simon's Speed Check não estava nem ligado, e o tráfego seguindo pela I-95 no sentido sul era só um ruído leve em segundo plano.
Sua atenção estava voltada para o iPad apoiado no volante. Ele estava no meio de uma partida de Words with Friends, um joguinho online estilo palavras cruzadas, e sua internet era provida pela Verizon. Seu oponente era um antigo colega chamado Nick Avery, agora da Patrulha Estadual de Oklahoma. Jimmy não conseguia imaginar porque alguém trocaria o Maine por Oklahoma. Parecia uma decisão ruim em sua opinião, mas não podia haver dúvida de que Nick era um excelente jogador de Words with Friends. Ele vencia Jimmy 9 a cada 10 partidas, e estava com a vantagem no jogo atual. Mas a liderança de Nick estava por poucos pontos de diferença, o que era incomum, e todas as letras estavam fora da bolsa eletrônica. Se ele, Jimmy, conseguisse jogar as 4 letras que ainda tinha, conquistaria uma vitória merecida. No momento, estava olhando para Faz. As 3 letras que ele possuía eram um E, um R e outro A. Se conseguisse modificar Faz, não só venceria, mas também daria uma surra no velho amigo. Mas suas chances não pareciam boas. Ele estava examinando o resto do tabuleiro, onde as perspectivas pareciam ainda mais infrutíferas, quando o rádio apitou 2 vezes. Era um alerta a todas as unidades do serviço de emergência de Westbrook. Jimmy deixou o iPad de lado e aumentou o volume. Atenção, todas as unidades. Quem está mais perto da área de descanso da milha 81? Alguém? Jimmy pegou o microfone. 91, aqui é 17. Estou na milha 85, ao sul da saída Lisbon-Sabatus. A mulher que Raquel Lucier chamara de moça do telefone não se deu ao trabalho de perguntar se alguém estava mais perto. Com uma das novas viaturas Crown Vic, Jimmy estava a 3 minutos de distância, talvez menos. 17. Eu recebi uma ligação 3 minutos atrás de uma garotinha que disse que os pais estão mortos, e depois recebi várias ligações dizendo que tem 2 crianças desacompanhadas na entrada dessa área de descanso. Ele nem perguntou porque nenhuma dessas pessoas parou. Já tinha visto isso antes. Às vezes, era medo de complicações legais. Mas a maioria das vezes, era um caso severo de não estar nem aí. Havia muito disso no mundo. Mesmo assim, crianças. Jesus, era de se imaginar. 91, eu cuido disso. 17, desligando. Jimmy acendeu as luzes azuis, verificou o retrovisor para ter certeza de que a estrada estava vazia e saiu da passagem de cascalho com a placa de proibido fazer retorno. Somente veículos oficiais. O motor V8 do Crown Vic rosnou. O velocímetro digital subiu até 150 e ficou. As árvores passavam como manchas dos 2 lados da estrada. Ele alcançou um Buick velho e lerdo que se recusou a lhe dar passagem e o ultrapassou. Quando voltou para a pista principal, Jimmy viu a área de descanso. E outra coisa. 2 criancinhas, um garoto de short e uma garota de calça rosa, sentadas nos cabos da cerca ao lado da rampa de entrada. Eles pareciam os menores caronistas do mundo, e o coração de Jimmy se apertou tanto que doeu. Ele tinha filhos também. Eles se levantaram quando viram as luzes da viatura, e por um segundo terrível Jimmy achou que o garotinho ia se jogar na frente do carro. Graças a Deus a garotinha o segurou pelo braço e puxou. Jimmy desacelerou rápido bastante para jogar o bloco de multas, o livro de registros e o iPad do banco do carona no chão. A parte da frente do Vic derrapou um pouco, mas ele controlou o carro e estacionou bloqueando a rampa, onde vários outros carros já estavam parados. O que estava acontecendo ali? O sol surgiu detrás das nuvens nessa hora, e uma palavra totalmente desconectada com a situação brotou na mente de Jimmy Golding. A fazer. Posso montar a fazer e ganhar o jogo. A garotinha estava correndo para o lado do motorista da viatura, arrastando o irmão, chorando e tropeçando, atrás dela. Seu rosto, pálido e apavorado, parecia anos mais velho do que deveria, e tinha uma mancha grande molhada no short do menino. Jimmy saiu, tomando cuidado para não acertar as crianças com a porta. Apoiou um joelho no chão para ficar da altura delas, que correram para seus braços, quase o derrubando. Opa, calma. Vocês estão bem. O carro mal comeu a mamãe e o papai, disse o garotinho, e apontou. Aquele carro mal ali. Comeu eles como o lobo mal comeu a Chapeuzinho Vermelho. Você tem que salvar eles. Era impossível saber para qual veículo o dedo gordinho estava apontando. Jimmy viu 4. Uma perua que parecia ter rodado por uma longa estrada de terra no meio da floresta, um Prius brilhando de tão limpo, um Dodge Ram puxando um trailer de transporte de cavalo e um Ford Expedition. Menina, qual é o seu nome? Eu sou o policial Jimmy. Raquel e Lucier, respondeu ela. E este é Blake. Ele é meu irmãozinho. Nós moramos na rua Fresh Winds, 19, Falmouth, no Maine, 04105. Não chegue perto dele, policial Jimmy. Parece um carro, mas não é. Come gente. De qual carro você está falando? Raquel? Do primeiro, do lado do carro do meu pai. O cheio de lama. O carro cheio de lama com meu papai e a mamãe. Proclamou o garotinho. Blake, você pode salvar eles. Você é policial e tem uma arma. Ainda apoiado no joelho, Jimmy abraçou as crianças e olhou para a perua cheia de lama. O sol sumiu de novo. As sombras deles desapareceram. Na rodovia, o tráfego passava veloz, mas um pouco menos agora que as luzes azuis da viatura estavam acesas. Não havia ninguém no Expedition, no Prius nem na picape. Ele supunha que também não havia ninguém no trailer, a não ser que a pessoa estivesse encolhida. Mas nesse caso o cavalo provavelmente pareceria mais nervoso do que já estava. O único veículo que ele não conseguiu ver por dentro era o que as crianças diziam ter comido os pais. Jimmy não gostou da forma como a lama estava cobrindo as janelas. Parecia deliberadamente sujo, de alguma forma. Também não gostou do celular quebrado ao lado da porta do motorista.
nem da aliança no chão. A aliança era bem apavorante. Como se o resto não fosse. A porta do motorista de repente se abriu um pouco, aumentando o quociente de pavor em pelo menos 30%. Jimmy ficou tenso e levou a mão ao cabo da Glock, mas ninguém saiu de dentro do carro. A porta só ficou ali, entreaberta 15 centímetros. É assim que ele tenta fazer você entrar, disse a garotinha com uma voz que era pouco mais que um sussurro. É um carro monstro. Jimmy Golding não acreditava em carros monstro desde que vira o filme Christine quando era criança, mas acreditava que às vezes monstros se escondiam dentro de carros. E tinha alguém ali dentro. De que outra forma a porta teria se aberto? Podia ser um dos pais das crianças, ferido e sem conseguir gritar por ajuda. Também podia ser um homem deitado no banco, para que Jimmy não identificasse uma forma pela janela suja de lama. Talvez um homem armado. Quem está na perua? Gritou Jimmy. Sou policial estadual e preciso que você se identifique. Ninguém se identificou. Saia com as mãos para cima. Quero vê-las vazias. A única coisa que saiu foi o sol, projetando a sombra da porta no asfalto por 1 ou 2 segundos antes de se esconder novamente atrás das nuvens. Depois disso, só ficou a porta ali, entreaberta. Venham comigo, crianças, pediu Jimmy, e levou os dois até a viatura. Ele abriu a porta de trás. Eles olharam para o banco, com sua bagunça de papéis, para a jaqueta forrada de Jimmy, da qual ele não precisava naquele dia, e para a escopeta presa e travada na parte de trás do assento. Principalmente para a arma. Mamãe e papai sempre dizem para não entrarmos no carro de um estranho, disse menino Blake. Dizem isso na escola também. Estranhos são perigosos. Ele é policial em um carro da polícia, disse Raquel. Não tem problema. Entra logo. E se você tocar naquela arma, vou te dar um tapa. É um bom conselho sobre a arma, mas está presa e a trava está acionada, comentou Jimmy. Blake entrou e espiou por cima do banco. Ei, você tem um iPad. Cala a boca, disse Raquel. Ela começou a entrar, mas olhou para Jimmy Golding com olhos cansados horrorizados. Não toque no carro. É grudento. Jimmy quase sorriu. Ele tinha uma filha talvez um ano mais nova do que aquela garotinha, e ela talvez dissesse a mesma coisa. Ele achava que garotinhas se dividiam naturalmente em 2 grupos distintos, as molecas e as que odiavam sujeira. Como sua Ellen, aquela era uma das que odiavam sujeira. Foi com essa interpretação enganosa, e em breve fatal, do que Raquel Lucier quis dizer com grudento que ele bateu a porta de trás da unidade 17. Jimmy se inclinou pela janela da frente da viatura e pegou o rádio. Não tirou os olhos da porta aberta da perua, e por isso não viu o garotinho parado ao lado do restaurante da área de descanso, segurando uma bolsa de couro falso contra o peito como se fosse um bebezinho azul. Um momento depois, o sol apareceu de novo, e Pat Simons foi engolido pela sombra do restaurante. Jimmy chamou a central. 17, na escuta. Estou na velha área de descanso da milha 81. Tem 4 veículos abandonados, um cavalo abandonado e 2 crianças abandonadas. Um dos veículos é uma perua. As crianças disseram. Ele fez uma pausa, mas pensou que se dane. As crianças disseram que ela comeu os pais deles. Pode repetir? Acho que querem dizer que alguém lá dentro os puxou. Quero que você envie todas as unidades disponíveis para cá. Entendido? Entendido. Todas as unidades disponíveis. Mas vai demorar 10 minutos para que a primeira chegue aí. É a unidade 12. Ele está em código 73 em Waterville. Ao Andrews, certamente comendo alguma coisa no Bob's Burgers e discutindo política. Entendido. Preciso da marca, do modelo e da placa da perua. 17, para checar no sistema. Negativo para os 3. Não tem placa. Quanto à marca e ao modelo, a coisa está tão coberta de lama que não consigo identificar. Mas é americano. Eu acho. Um Ford ou um Chevy. As crianças estão na viatura. Os nomes são Raquel e Blake Lucier, da rua Fresh Winds, Falmouth. Esqueci o número. 19. Gritaram Raquel e Blake ao mesmo tempo. Eles disseram. Eu ouvi. 17. E em que carro eles estavam? O do papai é o Expedition. Gritou Blake, feliz em ajudar. No Ford Expedition. Respondeu Jimmy. Placa 3772Y. Vou me aproximar da perua. Entendido. Tome cuidado, Jimmy. Entendido. Ah. E você pode procurar o atendimento do 911 e dizer que as crianças estão bem? Quem está falando é você ou Pat Tonchin? Engraçadinho. 17 desligando. Ele foi colocar o rádio no lugar, mas decidiu entregá-lo para Raquel. Se acontecer alguma coisa, qualquer coisa ruim, aperte este botão na lateral e grite 30. Isso quer dizer policial precisando de ajuda. Entendeu? Sim. Mas você não deveria chegar perto daquele carro. Policial Jimmy. Ele morde e come e é grudento. Blake, impressionado de estar em uma viatura de polícia de verdade, tinha esquecido temporariamente o que tinha acontecido com os pais, mas então lembrou e começou a chorar de novo. Eu quero a mamãe e o papai. Apesar da esquisitice e do perigo em potencial da situação, a ação de revirar os olhos de estar vendo que eu tenho que aguentar, de Raquel Lucier quase fez Jimmy rir. Quantas vezes ele tinha visto exatamente a mesma expressão no rosto de Ellen Golding, de 5 anos. Escute, Raquel, disse Jimmy. Sei que você está com medo, mas vocês estão protegidos aqui dentro e eu tenho que fazer o meu trabalho. Se seus pais estiverem naquele carro, não vamos querer que eles fiquem machucados, não é? Vai buscar a mamãe e o papai. Policial Jimmy. Berrou Blake. Nós não queremos que eles fiquem machucados.
Jimmy viu uma centelha de esperança surgir nos olhos de Raquel, mas não tanto quanto esperava. Como o agente Mulder na antiga série Arquivo X, ela queria acreditar, mas, como a parceira de Mulder, a agente Scully, não conseguia. O que aquelas crianças tinham visto? Tome cuidado, policial Jimmy. Ela levantou um dedo. Era um gesto de professora que ficou ainda mais lindo por um ligeiro tremor. Não toca no carro. Quando Jimmy se aproximou da perua, pegou a Glock automática, mas deixou a trava acionada. Pelo menos por enquanto. Aproximando-se mais da porta aberta, ele mais uma vez convidou qualquer pessoa que estivesse lá dentro a sair do veículo com as mãos para cima. Ninguém saiu. Ele esticou a mão para a porta, mas se lembrou da última recomendação da garotinha e hesitou. Esticou o cano da arma para abrir a porta. Só que a porta não se abriu, e o cano da pistola grudou. A coisa parecia um pote de cola. Ele foi puxado para frente, como se uma mão poderosa tivesse segurado o cano da Glock e puxado. Houve um instante em que ele poderia ter soltado a arma, mas uma ideia dessas nem passou por sua cabeça. Uma das primeiras coisas que ensinavam na academia de polícia depois da entrega das armas era que você nunca deveria soltar sua arma de fogo. Nunca. Então, ele continuou segurando, e o carro, que já havia comido a arma, comeu também sua mão. E seu braço. O sol saiu de trás das nuvens de novo, e sua sombra no asfalto ficava cada vez menor. Em algum lugar, as crianças gritavam. A perua faz o policial seu afazer, ele pensou. Agora eu sei o que ela quis dizer com Gruden. Naquele momento, a dor ficou enorme e todos os seus pensamentos sumiram. Houve tempo para um grito. Só um. 6. As crianças, Richard 2010, de onde estava, a uns 70 metros de distância. Pat viu tudo. Viu o policial esticar a arma para abrir a porta da perua com um cano. Viu o cano desaparecer na porta como se o carro todo não passasse de uma ilusão de ótica. Viu o policial ser puxado para frente e o chapéu grande cinza cair da cabeça dele. Em seguida, o policial foi puxado pela porta e só sobrou o chapéu ao lado do celular de alguém. Após um momento, o carro se encolheu, como o dedo se fechando em um punho. Depois, veio o som de raquete de tênis acertando a bola. Plac. E o punho fechado lamacento voltou à forma de carro. O garotinho começou a chorar. A garotinha, por algum motivo, estava gritando 30 sem parar, como se achasse que era uma palavra mágica que J.K. Rowling deixou de fora dos livros do Harry Potter. A porta de trás da viatura policial se abriu. As crianças saíram. As duas estavam chorando muito, e Pat não as culpava. Se não estivesse tão atordoado pelo que viu, provavelmente também choraria. Um pensamento maluco ocorreu a ele. Mais 1 ou 2 goles daquela vodka poderiam melhorar a situação. Ajudariam-no a sentir menos medo. E, se estivesse com menos medo, talvez conseguisse pensar em que porra deveria fazer. Enquanto isso, as crianças estavam recuando de novo. Pat achou que eles podiam entrar em pânico e sair correndo a qualquer segundo. Tinha que impedi-los. Eles correriam para a estrada e seriam atropelados pelo trânsito da rodovia. Ei! Gritou ele. Ei, vocês! Quando os dois viraram para olhar para ele, olhos grandes e esbugalhados em rostos pálidos, Pat acenou e começou a andar na direção deles. Nesse momento, o sol saiu de novo, desta vez para valer. O garotinho começou a andar na direção de Pat. A garota o segurou. A princípio, achou que ela estava com medo dele, mas percebeu que era do carro. Ele fez um gesto circular com a mão. Andem ao redor. Contornem o carro e venham para cá. Eles pularam a cerquinha do lado esquerdo da rampa, passando o mais longe possível da perua. Depois atravessaram o estacionamento. Quando se aproximaram de Pat, a garotinha soltou o irmão, se sentou no chão e tapou o rosto com as mãos. Ela estava com tranças que a mãe devia ter feito. Olhar para elas e saber que a mãe nunca mais as arrumaria fez Pat se sentir péssimo. O garotinho olhou para ele solenemente. O carro comeu a mamãe e o papai. Comeu a moça do cavalo e o policial. Jimmy também. Vai comer todo mundo, acho. Vai comer o mundo. Se Pat Simon tivesse 20 anos, ele talvez fizesse um monte de perguntas idiotas que não teriam importância nenhuma. Como tinha metade dessa idade e era capaz de aceitar o que tinha acabado de ver, ele perguntou uma coisa mais simples e pertinente. Ei, garotinha, tem mais policiais vindo? Era por isso que você estava gritando 30. Ela baixou as mãos e olhou para ele. Os olhos estavam inchados e vermelhos. Sim, mas Blake está certo. O carro vai comer eles também. Eu falei para o policial Jimmy, mas ele não acreditou. Pat acreditava nela porque tinha visto tudo. Mas ela estava certa. A polícia não acreditaria. Acabaria acreditando. Teria que acreditar. Mas talvez só depois que o carro monstro comesse mais deles. Acho que veio do espaço, disse ele. Que nem em Doctor Who. Mamãe e papai não nos deixam ver esse programa, respondeu o garotinho. Dizem que dá muito medo. Mas isso dá mais. O carro está vivo. Pat falou mais consigo mesmo do que com eles. Dan, disse Raquel, e deu uma fungada longa e infeliz. O sol se escondeu brevemente atrás de uma das nuvens maiores. Quando saiu de novo, uma ideia brotou junto. Pat queria mostrar a Normie Terriault e ao resto dos invasores fodons uma coisa que os impressionaria a ponto de eles deixarem que ele fizesse parte da gangue. Mas George jogou a verdade na cara dele. Todos já viram esse truque bobo umas 1000 vezes. Podia ser, mas talvez aquela coisa ali não tivesse visto aquilo 1000 vezes. Talvez nem uma única vez. Talvez não houvesse lupas lá no lugar de onde ela vinha. Nem sol, na verdade.
Ele se lembrou de um episódio de Doctor Who sobre um planeta onde era escuro o tempo todo. Ele ouviu uma sirene ao longe. Tinha um policial chegando. Um policial que não acreditaria em nada que as criancinhas dissessem, porque, no que dizia respeito aos adultos, criancinhas eram poço de baboseiras. Fiquem aqui. Vou tentar uma coisa. Não. A garotinha segurou o pulso dele com dedos que pareciam garras. Vai comer você também. Acho que não consegue se mover, respondeu Pat, soltando seu braço. A menininha deixou alguns arranhões com sangue para trás, mas ele não ficou com raiva nem a culpou. Provavelmente teria feito o mesmo se fossem seus pais. Acho que está grudado no lugar. Mas consegue se esticar, disse ela. Consegue se esticar com os pneus. Eles derretem. Eu vou tomar cuidado, prometeu Pat, mas preciso tentar isso. Porque você tem razão. Os policiais vão chegar, e o carro vai comer eles também. Fiquem aqui. Ele andou até a perua. Quando chegou perto, mas não perto demais, abriu a bolsa. Preciso tentar isso, disse ele para as crianças, mas a verdade era um pouco mais simples. Ele queria tentar. Seria como um experimento científico. Poderia parecer bizarro se ele contasse para alguém, mas não precisava contar. Só precisava fazer. Com muito cuidado. Pat estava suando. Agora que o sol brilhava com força, o dia havia esquentado, mas esse não era o único motivo, e ele sabia. Olhou para cima e estreitou os olhos para a luz. Fez a ressaca dele doer. Mas e daí? Não volte para trás da nuvem. Nem pense. Eu preciso de você. Ele pegou a lupa Richard na bolsa e se inclinou para colocá-la no chão. As juntas dos joelhos estalaram e a porta da perua se abriu mais alguns centímetros. Essa coisa sabe que estou aqui. Não sei se consegue me ver, mas com certeza me ouviu. E talvez sinta meu cheiro. Ele deu outro passo. Agora, estava perto bastante para tocar na lateral da perua. Se fosse idiota bastante para fazer isso, claro. Cuidado! Gritou a garotinha. Ela e o irmão estavam de pé agora, abraçados. Cuidado com o carro. Com cuidado. Como uma criança enfiando a mão na jaula de um leão, Pat esticou a lupa. Um círculo de luz apareceu na lateral da perua, mas era grande demais. Suave demais. Ele aproximou a lupa. O pneu. Gritou o garotinho. Cuidado com o pneu. Pat olhou para baixo e viu um dos pneus derretendo. Um tentáculo cinza se espalhava pelo asfalto na direção do tênis dele. Ele não podia recuar sem desistir do experimento, então levantou o pé e se equilibrou como uma cegonha. O tentáculo de gosma cinza mudou de direção na mesma hora, seguindo para o outro pé. Não tenho muito tempo. Ele moveu a lupa mais para perto. O círculo de luz encolheu, até virar um ponto branco brilhante. Por um momento, nada aconteceu. E então filetes de fumaça começaram a subir. A superfície branca lamacenta embaixo do ponto ficou preta. De dentro da perua veio um rosnado inumano. Pat teve que lutar contra todos os instintos no cérebro e no corpo para não sair correndo. Os lábios se abriram, revelando dentes cerrados em uma careta de desespero. Ele segurou a Richard com firmeza, contando os segundos em pensamento. Tinha chegado a 7 quando o rosnado virou um guincho vítreo que ameaçou partir sua cabeça. Atrás dele, Raquel e Blake se soltaram para poder tapar os ouvidos. No começo da rampa da área de descanso, Alameda Andrews parou a unidade 12. Ele saiu, estremecendo por causa daquele som agudo horrível. Era como uma sirene antibombas transmitida pelos amplificadores de uma banda de heavy metal. Ele diria mais tarde. Ele viu um garoto esticando uma coisa bem próxima da lataria de uma perua velha e lamacenta, Ford ou Chevy. O garoto estava fazendo uma careta de dor, ou de determinação, ou das duas coisas. O ponto preto fumegante na lateral da perua começou a aumentar. A fumaça branca subindo dele ficou mais densa. Ficou cinza e, depois, preta. O que aconteceu em seguida foi muito rápido. Pat viu chamas azuis pequenininhas surgirem ao redor do ponto preto. Elas se espalharam, parecendo dançar acima da superfície do carro monstro. Era como o carvão em blocos ficava nos churrascos no quintal quando o pai os molhava com fluido de isqueiro e jogava um fósforo. O tentáculo cinza gosmento, que tinha quase chegado ao tênis ainda no asfalto, recuou. O carro se encolheu de novo, mas desta vez as chamas azuis se espalharam ao redor dele, como uma coroa. Ele se encolheu mais e mais, se tornando uma bola de fogo. E então, enquanto Pat, as crianças Lucier e o policial Andrews olhavam, a perua disparou para o céu azul de primavera. Por um momento, ficou ali, brilhando como uma brasa, antes de desaparecer. Pat se viu pensando na escuridão fria acima do envoltório da atmosfera da Terra, as léguas infinitas, onde qualquer coisa podia viver e se esconder. Eu não matei, só o espantei. Teve que ir embora para apagar o fogo, como um galho em chamas indo para dentro de um balde de água. O policial Andrews olhava para o céu, estupefato. Um dos poucos circuitos que ainda funcionavam no seu cérebro se perguntou como faria um relatório sobre o que tinha acabado de ver. Havia mais sirenes se aproximando ao longe. Pat andou até as duas criancinhas com a bolsa em uma das mãos e a lupa Richard na outra. Queria que George e Normie estivessem ali, mas daí se não estavam, ele teve uma tarde tanto sozinho, sem eles, e não se importava se ia ficar de castigo ou não. Aquilo fazia pular de bicicleta em um campo de areia idiota parecer a Vila Sésamo. Quer saber? Sou foda. Ele talvez tivesse rido se as criancinhas não estivessem encarando. Elas tinham visto os pais serem comidos por algum tipo de alienígena, comidos vivos, e mostrar felicidade seria muito errado. O garotinho esticou os braços gordinhos, e Pat o pegou no colo.
Não riu quando o garoto beijou sua bochecha, mas sorriu. Obrigado, disse Blake. Você é bonzinho. Pat colocou no chão. A garotinha também o beijou, o que foi legal, mas teria sido mais legal se ela fosse mais velha. O policial estava correndo na direção deles agora, e isso fez Pat se lembrar de uma coisa. Ele se inclinou na direção da garotinha e soltou uma baforada na cara dela. Sentiu o cheiro de alguma coisa. Raquel Lucier olhou para ele por um momento, parecendo mais sábia do que sua idade indicava. Você não vai se dar mal, respondeu ela, e sorriu. Não foi um sorriso grande, mas foi um sorriso. Só não respira em cima dele. E chupa uma bala antes de ir para casa. Eu estava pensando em chiclete, tia Bey. Isso, disse Raquel. Boa ideia. Quer ouvir essa história até o último sussurro? O audiobook completo está te esperando no nosso grupo VIP no Telegram. Um espaço feito para quem não apenas escuta, mas vive cada palavra. Acesse agora o link no comentário fixado e junte-se aos ouvintes que caminham lado a lado com as narrativas mais envolventes antes de todo mundo. Te vejo lá, no lugar onde as histórias não têm pressa para acabar.